E aí, pessoal, estamos iniciando mais um dia de prosa e, como sempre, estou com ele, Joninhas Duarte. Tudo beleza? Estamos em um dos maiores podcasts Quiçá o maior de todo o Brasil. De todos os tempos. Não houve podcast, não há sinais de podcast mais porreta do que o nosso. Mais o quê? Porreta. Você nunca ouviu essa expressão, não? Já sai com palavrão. Aí meu filho vai dizer, ó a boquinha, vamos? Ó a boquinha, diz na hora. E Jonas, e a gente começa por onde? Nós começamos, como sempre, pelo começo, né? E agradecendo primeiramente a Deus. Com certeza, que é quem sempre faz tudo isso acontecer, né? Isso, Gustavinho. Exatamente. E aos nossos amigos, colaboradores e patrocinadores, que acreditam na gente, né? Acreditam no nosso trabalho. Por incrível que pareça. Não desistam não da gente, minha gente. Ponto do Trigo na pessoa de Neto Tenório. Uma potência. Alimentando metade do estado de Alagoas. Rapaz, superou, acho que é mais. Acho que já tá mais. Quiçá o estado todo. Exatamente. Neto Tenório, um abraço pra você, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui conosco desde o início, né? Pressão desde total. Desde o início. Temos uns aí desde o início. Ponto do Trigo é aquele negócio, né? Padaria, lanchonete, o que você pensar de fazer com trigo, procura lá o homem e com certeza você vai ser muito bem atendido, né? Com certeza. Temos também Ponto VIP Embalagem. Isso é a melhor, tudo interligado, né? Porque o cara certeza, que tem o nome. Ponto, né? Aí o cara que tem o estabelecimento que vai precisar do trigo, vai precisar da embalagem, né? Com certeza, vai pra Ponto VIP. E logo estaremos fazendo uma ação aí, ações, né? Ações. Pra mim é novidade, mas publicitárias nos locais. Sim, com certeza. Vocês vão conhecer todos os nossos patrocinadores bem de pertinho, né? Bem de pertinho. Todos os seus produtos, por aí vai. Na pessoa de quem? Gustavo Tenório, né? Ele. Ponto das embalagens. Então, pessoa também de confiando na gente desde o início. Confiando em si próprio. Enfim. L. Tenório Engenharia, o homem. Eu disse que era arquiteto. Nosso engenheiro forte. Engenheiro. Léo. Construtor. Precisou construir, diga, não fale. Não, o Léo é o cara que pensa, ele pensa no bem da sociedade, porque você se alimentou lá, pegou o trigo, se alimentou, pegou a embalagem para mandar o alimento, aí você tá em casa, na casa construída por quem? L. Tenório. Léo Tenório Engenharia. Porque se você tá pensando em casar, L. Tenório. Separou. L. Tenório. Vai ter 2 casas agora, despesa é maior. Vai ter, menino. L. Tenório, vai um quarto a mais. Área gourmet, aquele negócio. Piscina, por aí vai. Fala com ele. Temos também aqui, para não sair do contexto, as 2 padarias mais estouradas da cidade, da região, de todo o segmento de padarias. A gente poderia dizer assim, Brasil, mas Brasil é, né? Nós estamos abrangendo. A não ser quando a gente bota, né? Quando eles coloquem uma filial lá em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Até pelo nome, né? Jardim Brasil. Exatamente, já está abrangendo todo o país. E Nossa Senhora Aparecida. A Jardim Brasil, não precisa nem dizer, no bairro Jardim Brasil ali, Marcial e Marcela, né? E pãozinho quentinho, olha, uma hora dessa saindo aquele pãozinho amanteigado quentinho, top de linha. Botou a manteiga, botou um ovinho, um queijo, combina com tudo. Pão Xuxa. É bom. E tem tudo. E outra coisa. Tem lá, né? Manteiga de gado. Com certeza. Tem tudo lá. Queijo, tudo. Tudo. Vai lá. Cafezinho. Saguadinho. Tudo que você quiser tem lá. Nós estamos aqui com parceria nova, viu? Nosso amigo Tardelli, da Profiber. A melhor internet. Como eu disse da outra vez, digo e repito, eu tenho 3 pontos dele e tá indo pro 4º ponto. Porque a internet é a melhor. Na minha casa, na casa da minha mãe, no escritório, em todo canto, na loja, em todo canto é Profiber. É a mais rápida, né? E não cai não, né, bicho? Só se cair a partir de agora, mas não cai não. Não, nem agora. Nunca. Tardelli, um abraço, meu irmão. Parabéns pelo excelente trabalho e muito obrigado por confiar no nosso trabalho, né? Com certeza, é importante também. Profiber, procura a melhor internet da região, viu? Da região, porque não é só de Palmeiras não. Não, de jeito nenhum. Ramonzinho, meu irmão. Querido amigo de infância, Ramonzinho. Aí nesse empreendimento aí, Maria Pitanga, que é o melhor açaí da região. Da região de Alagoas, de todo o país. É essa. E a gente só trabalha com os melhores, né? Já percebeu isso? Ô, Gustavo, quando for lá,
tem um creme de leite ninho e tem um negócio de doce de leite lá. Você gosta? Eu sei que você gosta de doce de Não, leite. doce de leite é bom, é bom. Ah, Mas tem- assim, quando eu vou num açaí, eu vou pro açaí tradicional. Não, Fora aquelas coisinhas que a gente bota, né? experimenta. O negócio de doce de leite é bom demais, bicho. Tem É um creme de doce de leite, é? Ixi, Então fica a dica aí. Eu vou colocar só porque você tá falando. Bom, logo estaremos lá pra mostrar a vocês. Como Pronto. será. E... Pensou em respirar? Olha, chega, eu tô respirando melhor, bicho. Tá no negócio. Marcinho, muito obrigado, velho. Marcinho e doutor Márcio, Doutor na Márcio Clínica Henrique. Sion, né? Porque lá tem várias especialidades, na verdade. Exatamente. Tem dentista, tem, enfim. Procura a Clínica Sion do Marcinho e do doutor Márcio. E vai lá fazer seus atendimentos, seu check-up Check-up geral. geral. Marcinho, Pessoa tamo de junto. algumas especialidades lá. Também tem tem tudo. lá. Perfeitamente. Continuando aqui, falou de construção, lembrei do nosso amigo Leandro, LF Comércio. Como eu tinha dito já recentemente, o melhor preço da cidade. Não, minto. Da cidade não. Ele, como ele me falou, ele cobre qualquer oferta de preço de ar-condicionado. Mas ele não só vende ar-condicionado, não, viu? Ele vende de tudo. Tudo que você imaginar, ele tem lá. Precisou para sua casa, para o seu negócio. Tudo que você precisar, fala com o Leandro. Leandro Ferro, LF Comércio. Ali no açudezinho o pessoal faz aquela caminhada, ele é um atleta também. E em se falando de ar-condicionado, pode conversar com ele. Se tiver um orçamento de algum local com preço menor, ele vai baixar o preço dele. Ele cobre. Independentemente de BTUs. Vai lá Perfeito. nele. Todo, do pequeno ao grande, da sua casa, do seu quarto ou do seu comércio. Perfeitamente. E continuando aqui, Morinha, Moraço. Nunca mais encontrei Morinha, ó. Dos Jogador. O cara é um bom vivan. Eu sou fã daquele cara, Mourinha. Morinha, opa, gente boa demais. O Mouraço é tudo interligado, você vê, né? Léo, Meu amigo, a gente só trabalhamos aqui com os melhores, você já sabe disso. Com certeza. E tem que ter tudo interligado. Precisou de material de construção, vai de Moraço. Precisou construir, vai, construção, pegou o material lá, procurou o Léo para construir. E depois vai montar o seu negócio, montar a sua casa. Vai precisar de seus utensílios em gerais, né? Ar-condicionado, inclusive. Seus eletrodomésticos, vai lá no LF Comércio. Não é isso? Com E o certeza. carro? O Precisa carro de quê? Precisa de combustível. Gasolina, Gasolina, precisa de manutenção. Vou tirar isso aqui, vamos? Atira. Manutenção. Manutenção, precisa de pneu novo. Sim. Precisou E de pneu novo, procura quem? Procura Soares Pneus. E você Ad- pode ir na conveniência também lá, né? Adriano, olha, Posto lá não. no posto Ipiranga, no posto da Vila Maria, posto Ipiranga de esquina, muito bem localizado, inclusive. Melhor preço de combustível da cidade. Usa o Baratão, inclusive abastece hoje novamente. Hein? Baratão. O Baratão. Abastece hoje, enchi o tanque lá num precinho, camarada. E outra, combustível de qualidade, né? Combustível de Seu carro não qualidade. vai ficar enguiando, não. Lá, você precisou de troca de óleo, vai lá, conveniência, tem tudo também. Pessoal lá, gente boa, funcionários, tudo na medida. E, como eu Pronto, disse, pra lhe atender, né? pneus, Soares Pneus, que tá lá junto com o posto Mignon. Então, certeza. um abraço aí, Adriano. E Um abraço, E Mignon. outra, a melhor conveniência Com da cidade. certeza. Lá com o Adriano. Vamos lá. É isso. Vamos mandar um abraço aqui pro nosso amigo Emanuel Jatobá, que ele tá ali, tá concentrado. Hoje ele já fez uns exercícios aqui. É um atleta, né? Com certeza. Fiz ali É, quantas... 137 flexões. O braço esquerdo, que é o mais Um braço fraco. esquerdo. Que é o mais fraco. É um atleta. Um abraço aí pro nosso amigo Emanuel Jatobá. Tamo junto, Manuel. Com o nosso patrocínio, além de ceder aqui esse local maravilhoso aqui pra gente. Eu posso falar CD é meio complicado, né? É uma troca de serviços, né? Mas assim, se você precisar de sua foto, se você precisar do seu vídeo, se você precisar fazer um projeto que nem esse nosso aqui, de um podcast, vem e fala com o Emanuel Jatobá, que esse estudo aqui maravilhoso, não só essa sala não, são várias aqui. Se precisar de qualquer coisa voltada a isso, vem falar com o Emanuel Jatobá e com sua esposa. E tem também a Música Boa, que é o podcast dele, trazendo sempre atrações aqui da região, cantores, e agora vão ter músicos também, não é isso, Manuel? Então, segue lá o Música Boa, sempre com atração nova. E mandar um abraço até para o nosso Matheus Zayan. Matheus Zayan aí, nosso cantor aí forte. E, para finalizar aqui, mandar um abraço também para o Igor e para o Rodolfo. Tudo precisa de contabilidade, né? O cara acha que não precisa, mas tudo precisa. Não é só quem tem empresa que precisa, não. A pessoa física precisa também, porque você vai fazer seu imposto de renda. Você tá tendo aí umas mudanças aí, não sei se você acompanhou, viu? Não sei. Daqui pra lá. Mudança de imposto de renda para você que recebe muito, ganha muito dinheiro,
vai ter umas taxinhas a mais. Para quem recebe menos, vai ter algumas isenções. Então, sempre procura o serviço da Assertiva. Assertiva Contabilidade, que fica ali pertinho do mercado. Eu vou fazer propaganda de outros locais. Não, mas fica ali. Fica ali na Avenida Vieira de Brito, de esquina, top de linha. Procura lá o Raniel, procura lá o Igor, procura lá o Rodolfo e resolve tuas questões, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Perfeitamente. É isso, né, Jonas? Exatamente. E como diriam os mais antigos, insufrua. Insufrua do nosso podcast, viu? Assista, acompanhe. E é isso aí. Abraço a todos os nossos amigos patrocinadores. Rapaz, a gente começa nessa alegria e espontaneidade. Por quê? Porque o lanche é bom demais e o homem tá sem se conter. Rapaz. O professor já comeu também. Também, todo mundo aqui. Todo mundo de barriguinha cheia. Vamos completar o povo. E aí, pessoal? Beleza, estamos aqui. Já começamos nessa pegada aí. Hoje, Gustavinho. Depois dos nossos patrocinadores, diga aí, Joninhas. Depois dos nossos inclusive, a Padaria Jardim Brasil aqui sempre agradando o Gustavo. Foi a goiabada aqui, enganchou nos dentes. Mas digam. Nós estamos aqui com um professor e blogueiro da será nossa que ele gosta de ser chamado de blogueiro? Influencer? Influencer não, né? Blogueiro. No ramo da educação. Inclusive, vídeos muito inteligentes e pertinentes. Eu acho que interessante a gente trazer esse tema porque é uma forma nova de passar o assunto. Passar o conteúdo aí. E nós estamos já que o público está precisando muito. Exatamente. Vamos apresentar esse camarada. Vamos deixar que ele se apresente. Com certeza. Luanzinho, apresente-se para o nosso grande público aí. Prazer estar aqui, né? Prazer conhecê-los. Eu sou Luan Moraes, né? Sou daqui de Palmeiras, não natural daqui, mas eu sou criado aqui desde um ano. Eu sou professor desde 2015. Sou graduado em História pela UNEAL, instituição que, além de me acolher, acolhe milhares de pessoas e transforma a vida delas. Isso aí eu sempre vou estar agradecendo, sendo grato à UNEAL em todo lugar que eu for. Também sou graduado em Letras. Sou pós-graduado em Gestão e Coordenação Pedagógica. Tive experiência como coordenador pedagógico. E sou mestre em História pela Universidade Federal de Alagoas. Concluí em 2019. Atualmente eu sou professor lotado na rede de ensino pública estadual de Alagoas, contrato temporário, na Escola Estadual Monsenhor Macedo, aqui no nosso município de Palmeira dos Índios, e também trabalho em duas instituições privadas. No caso, aqui em Palmeira, o Centro Educacional Cristo Redentor, que pertence à Congregação das Filhas do Amor Divino e à Província Nossa Senhora das Neves, e em Arapiraca, o Colégio Coque Arapiraca, da família de Daniela Carvalho. E tenho caminhado na experiência de ser professor em vários locais, com várias modalidades, em várias situações. Ô Luan, interessante isso aí você ter falado. Você é professor desde 2015. 10 anos já, né? 10 anos de... Quando, em que fase da sua vida você vislumbrou essa oportunidade? Inicialmente eu não queria. Mas eu acho que quando a gente nasce para uma coisa, aquilo vai se mostrando para você. Eu estudava no Humberto Mendes, no ensino médio, e eu comecei a fazer isso nas horas vagas. Tipo, às vezes tinha uma aula vaga, um professor faltou, e aí eu ia pro quadro, eu explicava assuntos para meus amigos, com meus colegas, a gente estudava matemática, história, juntos. E a partir daí eles foram dizendo que eu acabava ensinando muitas vezes melhor do que o professor tinha passado, porque eu adaptava. E desde aquela época eu desenhava uma coisinha ou outra. Não tinha criado assim o hábito do método como a gente conhece, né? Não, ainda não. Mas desde aquela época eu já tinha um pé na educação. Acho que impelido. Aí onde tá. A gente tá conversando aqui no off, eu queria entender o seguinte: você disse que não queria ser professor. Não. Mas meio que os seus colegas mesmo davam aquele incentivo. O foi me empurrando para isso, né? Mas aí, você não queria ser professor por vontade própria ou você acredita que fosse, pelo que se escuta, né, sobre... Exatamente. Foi justamente o ambiente, né? Eu sempre escutei que o professor era mal remunerado, sempre escutei que o professor sofria violência na educação pública e tinha que ficar calado.
né? Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, de sofrer violência. Em todas as instituições nas quais já trabalhei, sempre fui muito bem acolhido, bons coordenadores, né? Inclusive um abraço pro pessoal do Monsenhor Macedo, que eu comecei lá esse ano, né? A gerência me mandou para lá esse ano, antes eu estava no Estrela de Alagoas. E um abraço aí pro professor Clóvis, pro professor Luciene, meus diretores. E assim, fui muito bem acolhido. Mesmo com todos os problemas que uma escola pública tem, a gente consegue contornar muitas vezes no diálogo com aqueles alunos que a gente sabe que Perfeito. são de situação vulnerável, a grande maioria deles. A gente consegue dialogar. E a direção está sempre chegando junto. Então, o professor ele precisa de um apoio muito grande pedagógico para que não venha a sofrer. Quando aconteceu aquela situação de violência, é porque o contexto daquela região é muito violento. Já há um contexto naquela área, naquela região. Aquilo já vem acontecendo e infelizmente não fizeram nada com o aluno antes, não tiveram antes, né? Então você tem que ver que há uma situação de que necessita de intervenção. Então eu sempre trabalhei com profissionais que tiveram esse olhar de intervir antes das coisas acontecerem, de ter um planejamento estratégico para lidar com essas situações, de estar ali. E aqui acho que também a nossa região, porque somos interior, né? Tem uma facilidade de lidar com esses meninos, porque a maioria conhece todo mundo. Perfeito. O diretor conhece o pai, conhece a tia, e aí já tem um contato com a família. Isso tudo acaba ajudando. E não é uma situação numa escola grande, né? Numa cidade grande, uma São Paulo, Maceió. Perfeitamente. Ô Luan, você disse que com você não teve. Não, comigo não. Mas com algum colega próximo seu, assim, de mesma escola, Eu conheço, né? Presenciar, né? presenciar? Eu conheço. Eu lembro de uma colega que sofreu uma determinada violência uma vez que não queria nem ir para aquela escola que tava mais. E isso acabou. Isso gera transtornos psicossomáticos, né? Mas depois se conversou tudo e se resolveu. Mas chegou a ser em alguma escola que você trabalhou ou não? Não, Não. eu só fiquei sabendo depois, Ah. né, que ela tinha sofrido. Mas nas escolas que eu trabalhei, eu nunca soube de casos. Eu já estando lá, né? Nunca soube de casos de violência nesse sentido, não. E a turma, assim, a maior turma que você pegou, assim, quantos alunos? Média. Olha, vai depender, né? Na escola pública, quando eu comecei no município, aqui uma vez por contrato, né? Isso em 2017. 16 eu formei, eu já dava aula em cursinhos, desde 2015, e peguei contrato na prefeitura de Palmeira. Fui feito de seleção, aí fui chamado pro sítio, né? Fui mandado lá pra Lagoa do Rancho. Tinha sala com 50, né? Chegou a ter sala com 50, muitos alunos, muito mesmo, 45. Hoje no Cristo tem primeiro ano com 40. Né? A gente tem primeiro ano com 40. E você consegue controlar esse pessoal mesmo? Consegue. A gente tem que envolver estratégias. Acho que na particular é mais fácil porque os pais chegam, têm uma presença maior no sentido de autoridade. Certa autoridade. Não como antigamente, como a gente imagina. Mas no fato de a gente ter certa autoridade e certo respeito ainda, e também por ser uma instituição confessional, Uhum. né? No Colégio Cocarapiraca a gente não tem turmas muito grandes. Né? A gente tem todo um aparato tecnológico, mas ainda assim a coordenação ela mantém uma posição de que o aluno tem que ter respeito ao professor. Eu lembro de uma situação que o coordenador entrou na sala e disse que não admite nenhuma situação de desrespeito para com o professor. E aí isso foi muito interessante, muito importante para a gente, né? Então eu acredito que ocorra isso. Em turmas grandes, em algum momento eles vão fazer barulho. Você tá ali preparando o quadro, preparando uma situação. E em algum momento eles vão fazer barulho. Isso aí é humano, eles vão conversar. Mas aí, como professor, eu faço o quê? Eu chamo a atenção. Eu sempre tenho alguma coisa. Uma varetinha que eu ando, eu bato assim na banca pra chamar a atenção. Ou eu bato no quadro. Atenção, pessoal, atenção, atenção. E falo alto mesmo. E aí vem a questão do desgaste, né? E isso é impossível também o professor não ter desgaste com a garganta, com a voz. E aí você consegue chamar a atenção, né? Prender a atenção deles. E você tentar variar. Não ficar só livro e quadro. Isso quando a escola te possibilita, né? Obviamente. Como o COC tem toda uma questão tecnológica, eu consigo variar. Indo para o computador, indo para o YouTube, um Google Earth, né? Indo para um livro, o próprio livro, fazendo meus mapas mentais. Então eu vario muito. Uso músicas. Hoje mesmo, pela manhã, eu estive lá. Eu estou lá todas as segundas e terças. E aí eu fiz a aula sobre ditadura militar. Para quebrar um pouco o clima, que é pesado o conteúdo, obviamente pela ideologia, eu levei uma aula no meio. Eu dividi o assunto em duas partes, seguindo a metodologia do livro.
de 64 a 69, de 69 até 85. Porque em 69 o presidente Costa Silva é afastado, doente, e devido a essa doença, a junta militar, um conselho ali, um comando assume, né, das 3 Forças Armadas, e depois é eleito o general Médici. Aí, nesse intervalo, eu peguei 9 músicas que foram censuradas pela ditadura. E aí os alunos se esbaldaram na aula porque eles viram letras de músicas que às vezes os pais ouviam, que às vezes... Eles eu sou acostumado com essa música porque o meu pai ouve no carro. E aí você vai trazendo essas músicas. E eu trouxe vídeos da época. Então isso aí acaba variando. Você tem a Diz questão uma. tecnológica. Uma? Odair José, né? Odair José diz, eu vou tirar você desse lugar. Ah, tá. Tu acredita que essa música foi censurada por conta da estranha da relação entre um homem e uma prostituta? Que não era vista com bons olhos na época, né? Rapaz, eu lembro, eu criança, tinha um disco de vinil, né? Em casa, que era da Blitz. Né? Blitz, O Evandro, né? Evandro. Aí tinha, eu acho que 2 ou 3 músicas que era riscada. É. Totalmente riscada. Você chegou a pegar. Provavelmente o Manuel deve ter visto alguns discos assim, né, Manuel? Eles não censuravam só por nada, né? Não, o próprio disco de vinil foi comprado normal, só que ele, tipo, não é aquela agulhazinha? Vai rolando? Então, assim, tinha algumas músicas que eram riscadas assim mesmo. Todinha. Então você não conseguia ouvir aquela música. Eu não sei, não é do meu tempo, não. Ah, bicho, eu vou achar esse CD, esse CD, ó, falei CD. Ah, eu já peguei esse tempo aí. Oi? Oxi, foi sim. Isso é anos 80 Não, já, né? agora pesquise aí. 80 já, Não, né? bom, então Nessa esses livros fase, estão lá. porque, Agora, olha, vamos agora falar. complicou. Então riscaram A porque censura riscaram o que quiseram. não era troco de nada. Pesquisa aí depois. Foi uma quando censura- o foi uma primeiro- censura o primeiro, doméstica. disco Isso da, foi uma do- censura Alguém doméstica. censurou domesticamente. É. Ó, então, ó, Censura doméstica. Ah, então acho que foi lá. passaram um né? prego pra você não ouvir. Aí, ó. Mas é mesmo, ele tá certo. Esse é o movimento do rock Brasil dos anos 80. E aí você vai ter ali censurado também muitas músicas do Chico Buarque. O Chico Buarque, as músicas eram muito censuradas. O Geraldo Vandré. Então eu levei essas músicas mais clássicas, mas trouxe também versões e regravações dessas mesmas Quem é que tu músicas. tá rindo aí? Ele tá pesquisando ali, é? Não, Emanuel tá pesquisando, esqueceu Esqueceu de quê? de cortar o professor falando. Não, mas É, tranquilo, vamos tranquilo. embora. Vamos A embora. Rocha. Ele tá, Não, a câmera cortar tá- a imagem, cortar a Ah, imagem. tá. Tava com a gente. Sim. Aí, essas músicas, elas sofriam censura. E às vezes eram por besteira. Tipo a Dona Irã Barbosa. De tanto levar frechada do teu olhar. Porque tinha as palavras escritas erradas. Tirar o por Álvaro, isso- revólver, frechada. Poxa. É de Que mau era gosto. Essa propositalmente. música foi dita de mau gosto. É porque eles não ouviram Oruan, né? Então, essa música aí foi dita de mau gosto, pô. Né? Então, eles foram dizer isso, pô. Eu foi, vi, João? eu Você vi tá uma. incomodado aí com Não, alguma eu coisa? vi uma. O Manuel achou ali já. Eu vi uma matéria do. Não viu não, Não, qual era. não. Não, mas não Acho viu que não foi- qual era foi o ano. Foi uma o- censura interna mesmo. Não, Emanuel. qual foi o ano, o início? Não, o primeiro disco deles. Ó. Mas aí já é bem no Mas final, né? já tinha, no final já tinha meio que flexibilizado. A partir do fim do governo Geisel, Hum. em 79, já tinha flexibilizado já. Mas Então, provavelmente tinha algum. tá confirmado. Não, Foi uma agora... censura interna. Foi uma censura. Eu vou doméstica, descobrir, vou foi censura perguntar isso caseira. em casa pra saber. Mas- É porque o AI-5 acaba naquele ano, né? No final do governo Geisel. O governo Figueiredo já é mais... Ainda Mais tá light, ditadura, mas dentre os governos da ditadura já não é o auge, é o fim, né? Então você já tem a volta dos Era exilados, complicado, pô. volta do pluripartidarismo. Eu vi um documentário. Um documentário não, é uma entrevista do Chico Anísio dizendo que ele tinha que apresentar o show dele para Antes, né? Sim, eu oito peguei censores. documentos que tinha lá Chico City, Hum. programa do Chico Anísio, censurado, e algumas piadas dizendo não é permitido passar antes das 21 horas. Exatamente. Então aí a gente já toca no assunto da E censura, hoje, né? O que iria acontecer hoje, Jonas? Com essa Bom, música se aí que tem por aí. hein? Bom, Hoje é liberado, né? Não, se fosse um AI-5 agora. hoje quanto pior, melhor, né? Eu acho que o contexto bom hoje até não cortar permite. isso aí, viu? Eu acho que o contexto hoje não permite mais uma imposição de uma censura nesse nível, não. Até porque a Constituição é outra. Exato. Sim. Exato, eu concordo. Eu acho que a gente fala sobre essa questão como você falou, entre até 85, né?
mas que já estava um pouco flexibilizado. Depois, quando libera, parece que entrou de vez porque teve assim. uma efervescência. Foi. As pessoas liberaram aquilo que estavam sentindo, que estava preso. E como não tinha mais E o freios. primeiro grande movimento é de música romântica. Você teve muita música romântica nos anos 80. Djavan, Roupa nova. Amar é um deserto e seus Ai, temores. meu Deus. E você vai ter inúmeras músicas nessa época dos anos 80 que vão simbolizar essa liberdade. Você vai ter Cazuza com Barão Vermelho, Cazuza solo. Você vai ter o Renato Russo, né, com o Legião Urbana. Você vai ter o Kid Abelha. Então você vai ter inúmeras músicas falando ali da situação, já liberando, né, esse sentimento que não podia. Você vai ter novelas como Rock Santeiro, que tinha sido censurada antes e voltando. Então, isso Inclusive, eu tô assistindo, viu? Tô É acompanhando, boa? Eu tô assistindo de novo. Eu gosto mais boa. dessa novela. antiga. Noveleiro, velho. Umas coisas Mas é antigas, muito bem feito essas coisas eu antigas. acho Sabe bacana. uma que eu gostei? Gabriela, de 2012. Também. A versão do Valci Carrasco. Não aquela clássica. Aquela é muito boa. A novela é Gabriela, mas Gabriela é a personagem mais sem importância que tem. Se você olhar todo o contexto. Mas o contexto é Porque retorno. hoje você vê, não tem mais uma produção na TV brasileira com aquele elenco. Só no elenco tinha Wilker, José Wilker como Coronel Jesuíno. Você tinha a Laura Cardoso. É uma galera, pô. Eu cresci com TV, né? Você tinha o Antônio Fagundes, Marcelo Serrado. Isso, o elenco dos velhos, né? Os velhos. O Sim. Antônio Fagundes, o Ari Fontoura, o Mauro Mendonça. Só os coronéis, pô. Só os coronéis já eram um elenco de peso. Isso. Fora os outros personagens todos da trama. Hoje você não tem. As produções com os atores meia boca, os atores que não sabem nem atuar direito. Mas, enfim, eu acho interessante a gente circular por esse contexto É histórico cultural, né? e cultural. Mas a gente volta para a sala de aula agora. Olha só. Você acha que quando você... Acha não, né? Obviamente. Mas quando você começou a dar aula lá, que seus colegas começaram a gostar, você fazia ideia de como era a vida do professor fora da sala de aula? Não. E como é essa vida do professor fora da sala de aula? Olhe, hoje pensando, a gente leva muito trabalho para fazer em casa. Né? A gente tem que preencher cadernetas, sistemas. A aula não vem do nada, tem que estar sempre lendo constantemente. Sim, o professor que é comprometido, ele tem uma leitura constante. E eu sempre digo para os alunos que eu estou sempre lendo alguma coisa. Né? Hoje eu me peguei lendo um livro do Papa Francisco. Peguei na estante lá, estava procurando uns livros. Vou ler, li um capítulo e vim para cá. Né? Aí, e vez ou outra, eu tô lendo algum outro livro. Um Eduardo Galeano, sempre consultando. Livros de história como Lilia Schwartz, historiadora brasileira. Escreveu Brasil, uma biografia. Então, se você quer tirar alguma dúvida, tem uma vasta documentação nas obras desses historiadores que eles abordam. Então, o professor tem que estar sempre e tem que estar constantemente, na verdade, estudando. É um estudante permanente. Fora isso, ainda tem que elaborar provas. E quando a gente elabora prova, não é um negócio tirado do nada. A pessoa pensa que a gente vai lá e só copia da internet. A gente tem que pensar quantas questões fáceis, quantas questões médias, quantas questões de nível difícil. Tem que pensar nas questões abertas, tem que pensar na formatação da prova. Eu mesmo penso muito nisso. Para economizar então- papel, para não dar tanto prejuízo para a escola, para estar imprimindo tanto papel. Ô Luan, um momento, o professor pensa em questão fácil pra prova? Penso assim. Eu nunca achei uma questão fácil nas provas. Penso. Às vezes a gente coloca todas fáceis e vocês ainda têm a proeza de errar. Eu conseguia. Bem, eu fazia bem esse papel de errar. É. Não, e interessante assim, que você, no caso, como é professor do ensino médio, não é isso? Eu acho que você tem ainda mais uma preocupação, né? Não sei se em todas as escolas, mas ter aquele padrão, aquele modelo do Enem, né? Assim? Exatamente. Eu acho que é por isso que você faz essa questão de nível médio, É padrão Enem. mais fácil, mais difícil, não é isso? É o padrão do Enem. E hoje o que ajuda muita gente é que a maioria das escolas, quando adotam o sistema, eles têm bancos de questões. Não tem tudo, necessariamente, porque tudo está em processo ainda de melhorias. Então eu procuro ter meu próprio banco de questões, as questões que eu mais gosto de usar, de fazer. Como eu trabalho com Isolada, eu tenho um vasto material que eu já produzi dentro da Isolada, com os meus próprios quadros. Então você faz isso, mas você faz ainda dá aula para cursinho, né? Ah, tá, certo. Trabalho nas escolas, dentro das propostas de cada escola, e tenho minha própria Isolada, com o material que eu faço do zero. Nas escolas, o que facilita a vida da gente é que já tem o livro pronto. Sim. Então, no dia a dia, a gente segue aquele programa do livro, do sistema. Porque aquele programa ele é um projeto pedagógico, que já vem preparado para você seguir. Quando o pai compra o livro do aluno, ele está seguindo aquele projeto pedagógico, ele está comprando aquela proposta.
Ô, Luan, agora assim, detalhe, é uma dúvida minha, realmente. Se, no caso da isolada, se faz preparado ali para o Enem, ou até concurso também, eu acredito, né? Não sei. Ou Uhum. pronto. Quem quiser. E quando você vai lá para a sala de aula, escola, mesmo tendo aquele programa, você busca uma forma, se aquela escola não tiver naquele, sei lá, nesse sentido, você busca uma forma de tentar preparar o aluno para o Enem? É porque assim, perceba as propostas. Na escola a gente tem mais tempo, porque é uma formação mais duradoura. Certo. Então, quando o aluno está na escola, eu digo isso pela experiência de escola particular, ele segue um ritmo que ele vai pegar do básico, vai avançando para o médio e depois para o difícil. É uma formação completa que você pega a base. Claro que o aluno tem que acompanhar isso, ele tendo interesse com qualidade para conseguir fazer isso. A escola é a base, não é dispensável. Tem aluno hoje que acha que vai se dar conta de tudo só com o cursinho. Se você não tiver uma base boa da escola, o cursinho é aqui pegado, meu amigo, é Você nem ligeiro. acompanha, né? Tem dia que a gente responde 15, 20, 30 questões dentro de uma hora no cursinho. Às vezes, quando o pessoal assim, conversa sobre o direito mesmo, né? Quando a gente pega a faculdade ali os 5 anos, o que é que acontece? Ele vai dar todo o assunto. Vamos supor que isso aqui fosse, que essa mesa aqui fosse direito penal. Pronto. O professor, na faculdade, ele vai explicar tudo sobre o direito penal. Esse copo, esse pão, e assim por diante. Quando você vai para um cursinho, não, esse cursinho aqui é para a OAB. Ele vai no ponto Exato. que vai. Ele diz, olha, lá tem tudo isso aqui, mas o que vai cair é essa caneta azul do Jonas. Né? Eu acredito que seja isso. Na hora do cursinho você vai para o ponto É específico. porque um aluno uma vez me perguntou, Luan, por que a gente tem que aprender sobre pilastras em arte, as pilastras greco-romanas, dórico, jônico e coríntio? Porque você não vai. Falei pra ele, você quer o quê? Eu quero ser advogado. Você não vai precisar desse conhecimento. Mas a sua colega que quer ser arquiteta vai ter que entrar na faculdade já sabendo esse básico. Então, o ensino médio, ele é essa base para você ir para essas outras áreas. E você fazendo bem feito, você consegue sanar essas dúvidas. Agora, o aluno, ele quer brincar, ele quer usar o celular, ele quer ficar se distraindo, o ensino médio todinho, ele quer diversão, ele quer o lazer. É um direito dele. Mas aí depois tem a questão de eu plantei, né? eu colhi. Eu planto, eu vou colher. Então ele tem que ter uma dedicação durante aqueles anos de ensino. Aí vai fazer o cursinho, olha, eu tenho dificuldade em matemática. Só as aulas que eu vejo na escola não tá dando conta. Então você vai para uma isolada de matemática para reforçar isso. Tem que ser estratégico na hora que você vai. Eu não preciso. A maioria dos meus alunos não precisa ir para uma isolada de história. Eu não vejo eles indo para uma isolada de história. Porque lá eu dou todo o conteúdo certinho. Quem tá seguindo... Lembrei do meme aqui de matemática. Mais um dia se passou e eu não usei o teorema de Pitágoras, né? Aí a pessoa acha que vai usar aqui, agora, nessa mesa. Quando você faz o cálculo com aquilo ali, você tá exercitando a cabeça, né? O raciocínio lógico, o seu pensamento rápido para jogo de sinal, para cálculo. Aí você pergunta pro menino hoje quanto é 2 vezes 2, não sabe dizer. Rapaz, bicho, isso é incrível, pô. Eu gosto daqueles videozinhos. Não tem uns videozinhos, né? Alguns na rua, né? Na rua. Meu amigo, não. Você sabe quem foi Dom Pedro I? Não. Quem é Oruan? Sei. Aí Não, vai a foto do Oruan. O Manuel gostou. Bicho, é absurdo, pô. Absurdo mesmo. Aí ainda tem gente nos comentários que diz, e pra que eu vou saber quem foi Dom Pedro I? Pois é. É mais importante saber quem é o ator da série que você tá vendo do que o cara que fundou o seu país, basicamente, né? Promoveu a independência do Brasil, né? E as desigualdades sociais daquela época que perduram até hoje. Algumas. E aí, não sabe. Aí vai discutir um assunto, aí acaba caindo no papo de político. Porque não sabe de história do seu país. Eu concordo com esse político. O cara falou absurdos, às vezes sem fundamento nenhum. E a pessoa concorda. Por quê? Porque conhece. É como diz, né? O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, né? Então... E que não conhece é condenado também a ser manipulado. E aí me vem uma pergunta. Quem conta a história? Essa é uma boa pergunta. A gente costuma dizer que a história é contada pelos vencedores. Isso é uma proposição clássica. E de fato ela é, a maior parte, porque a gente tem uma história hoje muito europeia. Se você pegar quais são os grandes marcos históricos, na antiguidade, ela começa com a invenção da escrita. Região lá da Suméria. Aí depois vai para o Egito. A antiguidade pega Egito, Mesopotâmia, Roma, Grécia Antiga.
Roma e Grécia são a base da nossa sociedade. Mas por que a gente não estuda a antiguidade chinesa? Com detalhes. Por que não foca nessa área? Porque eles fizeram um recorte. Quem fez o recorte? Inicialmente os europeus, para impor a sua visão Sim. sobre a história. É o que a Chimamanda Adichie, que é uma autora nigeriana, ela fala que são os perigos da história única. Criaram uma história de que a África só passa fome e de que a África só é pobre e só tem negro. Quando, na verdade, a África tem grandes riquezas e é uma variedade de culturas, assim, inestimável. Ela disse que quando foi estudar nos Estados Unidos, uma mulher colocou em xeque até se ela sabia ligar um fogão. Se você tem fogão lá, não. A gente faz comida na fogueira, né? Então, questionou se ela tinha carros. Né? Então, olha o nível do preconceito de como foi. Isso é um problema eurocentrismo. Então, a história era contada assim. Alguns historiadores, no entanto, buscam outras maneiras, outros pontos de vista. Você tem Aprendi no direito que, no mínimo, existem duas histórias. Né? No Exatamente. mínimo. Muito boa. Então, você tem aí outros pontos de vista. Você tem, por exemplo, a Lilia Schwartz, que eu já falei aqui, que ela traz personagens que são geralmente esquecidos, como Lima Barreto, escritor brasileiro que era basicamente desprezado. E ela traz Lima Barreto pro centro da atenção. Lima Barreto que escreve a Bruzundanga, né, se não me engano, que fala do Brasil. Ele cria uma nação fictícia em que tem eleição fraudulenta, mas na verdade é o Brasil, né? Ele faz uma crítica, ele diz que o Brasil não tem povo, tem público, porque o povo ele luta por seus direitos, o público fica só assistindo as pessoas fazer o que querem com ele. Você tem vários historiadores atuais, a UNEAL mesmo aqui, toda a proposta dos cursos da UNEAL, grande maioria das produções são histórias vistas de baixo, vistas do ponto de vista de pessoas que são ignoradas, de indígenas, de pretos, de pobres, de idosos, de história de fatos geralmente que não ganham grande mídia, né? E que são pessoas que estão vivendo. Vocês aqui são sujeitos históricos. Aí eu pergunto, por que uma figura histórica é mais importante que outra? Dada a importância que foi dada a ela, né? Os relacionamentos que ela teve, aí acaba ficando em evidência, né? Por exemplo, Dom Pedro I, por que ele é importante? Ele era filho do Dom João VI, rei de Portugal, que basicamente criou toda a estrutura aqui do Brasil, quando veio para cá fugindo de Napoleão, uma fuga estratégica, né? Porque a era napoleônica foi bem pesada lá para a Europa, ele fugiu para manter o controle e depois retomar. E ele trouxe toda a burocracia estatal para o Brasil. Deu estrutura de país para o Brasil. Estrutura de capital do Império Português para o Rio de Janeiro. Depois que ele sai, o Dom Pedro fica. Portugal quer transformar o Brasil de volta em colônia, daquele estilo mais fechado. Só que as elites daqui, junto com o Dom Pedro, não permitem. E o Dom Pedro fica como uma permanência, né? Porque a nossa dependência fica a mesma família que estava no poder, já percebeu? É a família de Portugal que fica no poder. Então, para manter essa independência, embora a família real não apoiasse a escravidão em todas as suas condições, ela teve que deixar que a escravidão continuasse. Porque as elites sobreviviam disso. Os escravos eram as mãos e os pés do Brasil. Então você tinha essa necessidade econômica. Não, eu tô aprendendo. É a aula, né? Virou aula. É muito importante a história do nosso país. Muitos problemas sociais se originam aí, já desde a base. A distribuição de terras desigual. Tem tanta gente com muito e pouca gente com pouca. A gente acha isso natural, e não é. Isso vem do período colonial, quando o governo português pegou, loteou grandes vastidões de terra. Essa é sua, porque você me apoia. Aí você dava um pedaço aí porque ele apoiava você. E era isso. Como o Dia de Prosa também é cultura, né? O pessoal lembra muito aí do independência ou morte. Mas por que ele disse essa frase, independência ou morte, naquele momento? Temos que analisar o contexto. Se houve realmente esse independência ou morte com aquela vibração toda. Não houve, né? A cena ali, ela não foi criada naquele sentido, né? O quadro, os relatos que a gente tem um quadro pintado posteriormente, já no segundo reinado. Né? A história é construída pelos vencedores. Então, o Dom Pedro II quis exaltar esse passado da família dele. Então, ele pediu pro pintor fazer aquele quadro com o Dom Pedro no centro, sendo aclamado pelo povo, independência ou morte. Quando, na verdade, não tinha essa coisa. A independência foi muito mais negociada. Teve, sim, lutas pela independência no Brasil. Batalhas importantes. Outra coisa que dizem, né? Que foi pacífico. Não foi pacífico. Isso aí também não podemos dizer. Teve batalhas importantes, né? No Piauí, por exemplo. Mas ela foi negociada, a independência. E ela não aconteceu igual para todo o país. Ali foi meramente simbólico.
o Dom Pedro teve que sair conversando com as regiões do Brasil para manter isso unido. Porque qual era a tendência? Observem os nossos vizinhos. Paraguai, Bolívia, Uruguai, Argentina, México, Cuba, Panamá, Colômbia, Equador. Um monte de países fragmentados. Todos falam espanhol, mas são um monte de países fragmentados. Havia sim uma ideia deles serem uma coisa só. Simão Bolívar, San Martín. Só que não seguiram essa ideia. Por conta das elites locais de cada região, que queria permanecer cada um no seu quadrado, com o seu poder. Aqui no Brasil, Dom Pedro foi negociar. O Pará, por exemplo, permaneceu fiel à coroa portuguesa por um tempo. E depois que se uniu ao Brasil. Então você tem aí... Não tinha Brasil, ideia de brasileiro. Hoje a gente diz, eu sou brasileiro. Não tinha essa ideia. Eu sou paraense, eu sou do Maranhão, eu sou da Bahia, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou de Alagoas, eu sou de Pernambuco. Nem tinha Alagoas ainda, né? Que só era 1817. Já tinha. 1817, 1822 a independência, já tinha. Eu sou de Alagoas, sou de Pernambuco. Então você tem essa ideia, essa formação, né? É meio que uma formação que vai sendo feita ao longo dos anos. Falava-se muito de... Formou-se o Brasil. Agora tem que se formar os brasileiros, né? Então... Tu deve estar doido pra perguntar alguma coisa, né? Segurando. Mas deixa eu perguntar uma coisa nesse mesmo... Assim, momentos históricos. Eu acho muito interessante a história do Barão de Mauá, né? Que eu acho que ele virou Visconde de Mauá. Reinado. E aí eu queria saber um pouco, assim, resumidamente, claro, senão a gente vai ficar aqui uma aula de história aqui grande. Mas um pouco, assim, sobre Mauá. Qual é a visão que você tem dele? De forma bem resumida. Não, porque, assim, o que me chama a atenção é que ele era Um visionário, né? Era um visionário, ele era muito influenciado pelos ingleses, né? Eu acredito que ele trabalhou muito tempo com os ingleses. E ele era um cara visionário e um empreendedor naquela época. E que... nunca quis, pelo menos até onde eu sei, nunca quis ter escravos. Ele usava mão de obra assalariada. É um detalhe, né? Porque a gente tá falando do Brasil no auge do Império, ainda usando mão de obra escravizada. E o Barão de Mauá, ele é um ponto fora da curva aí, no sentido de que, embora elite, ele não usava esse mesmo sistema em si. O cara tinha bancos. Ele abriu bancos aqui no Brasil, tinha filial na Argentina, tinha banco Se eu não me engano, em Uruguai Estados também. Unidos. Ele tinha também. E ele usava mão de obra assalariada. Todos os empreendimentos dele em várias áreas, ele criou até estradas de ferro para ligar, para facilitar o escoamento e produção dos investimentos dele. Só que o contexto social do Brasil e econômico era da escravidão, da monocultura e do latifúndio. Isso. Então esse cara faliu porque o sistema não permitiu que ele continuasse. O sistema não permitiu isso. Que ele continuasse. Seja a dependência do capital inglês, que facilitava, seja a dependência da mão de obra escravizada que o Brasil tinha na época. Então o cara não recebeu apoio. Porque aqui só se falava em agro. O agronegócio da época era o café, né? A produção cafeeira era que sustentava a economia brasileira lá fora. O Brasil tinha se acostumado com a sua posição no mundo, de ser um país de segunda categoria. O Caio Prado Júnior, um sociólogo brasileiro, quem fala disso? Qual é o sentido da colonização brasileira? Transformar o Brasil num exportador de produtos primários, né? Café, gêneros primários, seus ferros, seus minérios, e mandar tudo para os países que industrializam. Aí os países industrializavam e a gente comprava de volta industrializado, Que ainda é assim. né? Muita coisa ainda. né? Mas bem menos, tá? Não, sim. Sobretudo pós-Era Vargas e Juscelino Kubitschek. E aí você vai ter essa industrialização tardia do nosso país justamente por isso. Aí você vê um cara que é um ponto fora da curva, um empreendedor Sem apoio, né? sem apoio, que fazia parte, pelo menos financeiramente falando, da elite, mas incomodava. Incomodava A própria elite. a própria elite. Porque- E essa própria elite estava ali junto de Dom Pedro II que pudesse prejudicar, imagino eu, não sei. Não é só isso. O Dom Pedro II também estava meio que... É um jogo, né? A política. A gente vivia um parlamentarismo. Antigamente eu era mais radical nesse sentido, mas hoje lendo mais e vendo mais coisas, eu percebi que ele também tinha que jogar de acordo com o sistema. A família dele era contra a escravidão. Mas qual era o jeito de tirar a escravidão? Tirar de uma vez e os prejuízos que se acausavam. Gente, eu sei que é muito errado. É muito errado. Era Que fique terrível. bem claro, né? A mácula da... Bomba. Professor Luan é contra o fim da escravidão. Não, Ave Maria, não, jamais. Totalmente a favor, como sempre. Só que, assim como o Dom Pedro II, se você tá numa posição de governo,
Como é que ele ia manter o governo estável naquela época? Aí ele tirava aquilo. E já se provou. Ele queria manter o território do Brasil unido. A mesma coisa aconteceu com o Abraham Lincoln, né, nos Estados Unidos. Ele dizia que ia ficar contra a escravidão se isso não prejudicasse a união dos Estados americanos. Quando ele decidiu que ia apoiar a abolição da escravidão, o país rachou. Virou dois. Virou os Estados Unidos da América ao norte e os Estados Confederados da América ao sul. E entraram em guerra para poder reunificar. Aqui o Brasil também tinha esse risco. As elites se uniam, tiravam o imperador, botava quem ele queria, ou virava do país. Já pensou? Os estados que mais dependiam da escravidão, tipo Minas com a mineração, São Paulo com café, se separa do país, virou outro país. Então ele perdia, né, essa questão econômica. Então tinha uma questão social muito errada a escravidão. Então qual foi a saída que eles encontraram? Uma abolição gradual. Muito errado mesmo, mas permaneceram com a maior parte dos horrores da escravidão, de tortura, de estupros de menores. E aí você vai ter a abolição gradual. Inicialmente ele vai lutar colocando pessoas no Senado, porque o Senado era vitalício e eram pessoas nomeadas pelo imperador. Ele colocava pessoas alinhadas com as pautas que ele achava mais progressistas, mais interessantes. Então ele colocou políticos que ajudavam nesse sentido de aprovação de leis que fossem abolindo gradualmente. Então você vai ter a primeira lei, Eusébio de Queiroz, 1850, que os ingleses exigiam o fim do tráfico negreiro atlântico, para não ir mais navio para a África pegar escravos, senão eles iam afundar. Mas não é porque os ingleses eram bonzinhos, não. É porque se o negro não recebe salário, ele não compra produtos ingleses. Então era necessário o fim da escravidão para ter mais gente comprando produtos ingleses. E aí é proibido o tráfico negreiro. Aí a galera aqui dentro do Brasil dá um jeitinho. Eles começam a traficar escravos entre os estados, com os países vizinhos, e reproduzir os escravos em cativeiro. Pra vender. Não, né? O brasileiro sempre dá um jeitinho na coisa. Aí, outra lei que foi aprovada. Você vai ter a lei do ventre livre. Aprova-se a lei do ventre livre. O escravo nascido a partir da data tá livre. Aí ficava um tempo ainda com a família e podia ser liberto e guardava-se um valor para ele, alguns termos. Aí depois aprovou-se numa ação conservadora, os conservadores sempre tentando manter os seus privilégios desde aquela época, e aí você vai ter uma reação conservadora naquele período, e eles vão aprovar a lei dos sexagenários. Só os escravos a partir dos 65 anos tá libertado ali, só que tinha que ficar ainda um tempo na região, controlado pelos senhores. Que liberdade é essa? Em que o tempo estimado de vida era bem... Quem chegava a 65 anos? Na labuta, no sol quente, o dia todinho, sem se alimentar, enfim. sem se alimentar direito. Então você vai ter esse porém. E aí, em 1888, a princesa Isabel, lembre-se, ela assinou o decreto. Criou-se uma figura de heroísmo. Não sou contrário a essa ideia de a gente esquecer a figura, mas a gente tem que saber também que havia um contexto, né? A história faz-se muito pelo contexto. Ah, mas você está dizendo que a princesa Isabel não... Não, ela assinou sim a Lei Áurea. Porque ela era filha do imperador, estava despachando como regente. Ele já estava preparando ela para assumir o trono, que aqui no Brasil é a mesma presunção do trono português. A mulher pode assumir desde que não tenha um herdeiro homem aparente, né? E aí ela já estava sendo preparada para ser imperatriz, para governar. E ela tinha que reger. E o imperador já estava, nesse sentido, preparando ela. E ela assinou a lei. Era uma vontade da família imperial acabar com a escravidão. A escravidão acabou. No ano seguinte, houve o golpe que derrubou o império. Não só por conta da escravidão. Com o fim da escravidão, eles perderam o apoio de grande parte dos latifundiários, dos escravistas, que começaram a conspirar. Porque é assim. Se o sistema tá ruim para todos os pobres. Todo mundo tá indo mal. Tá se alimentando mal, tá pagando muito imposto. Mas tem alguém lucrando. Esses que estão lucrando vão defender o sistema até o fim. E isso é a história do Brasil. Sempre existe uma turma, né? sempre existe uma turma que não se vê, mas que controla o poder de onde está, né? É. Mas voltando para o tema educação... Você quer ir para as polêmicas? Não é para polêmica não. Para resenha. É porque o Luan falou um negócio interessante, assim. A gente tinha o ensino mais tradicional e que ensinava num contexto em que os pais educavam e até eram muito rigorosos, mais rigorosos. E os alunos iam para a escola aprender, muitas vezes
o aluno não tinha ônibus na porta de casa, o aluno não tinha incentivo financeiro algum para. Não. O sonho dele era estudar para mudar de vida. E estudar de fato, aprender quem foi Dom Pedro, aprender de fato a matéria que o professor ensinava. Em que momento você acha que a gente começou, no contexto social, a modificar isso aí? Eu acho que também é uma questão de choque geracional. Não é só uma questão das leis. Que antigamente você via, e hoje, até hoje eu vejo, ainda é possível isso. Quando você reúne-se com pais, e você vê que tem pais que dão educação para os filhos em casa e assim, eu não vou peitar o professor para defender as suas safadezas. Não vou. E aí o aluno sabe que não vai peitar o professor. Mas tem pai que faz questão de, na frente do filho, ir lá desmerecer o professor, tirar a autoridade do professor. Que exemplo ele tá passando pra essa pessoa? É um choque geracional. Aí tem muitos. Você é muito lindo. Eu dei pro meu filho o que eu não tive. Ele vai fazer o que eu não fiz. E muitas vezes tu é uma pessoa estável, tu é uma pessoa que tem certa estabilidade, autoridade, porque os teus pais foram rígidos contigo. Não tô dizendo de ser violento. Eu tô dizendo de ter regramento, de ter limites. Eu acho que tá faltando limites. Uma criança não tem idade pra decidir tudo o que ela quer, não. Aí a pessoa, você quer o mamão ou a maçã? Perfeitamente. Sendo que ela tem que comer os dois. Né? Perfeitamente. Então tem muito disso. Tá se faltando limites. E aí o aluno chega na sala, não tem limite em casa, é o dia todo no celular, não levanta para lavar um prato, não ajuda a mãe com nada. Comeu, o prato ficou lá na própria mesa, nem levou pra pia. Não arruma nem o próprio quarto. Se brincar, não limpa nem o banheiro, a sujeira que fez no banheiro. Não tem uma responsabilidade. Pra ser um ser humano funcional, pô. Não tem uma responsabilidade. Aí ele acha que pode reproduzir isso na escola. De chegar atrasado, e não sofrer penalidades, de desrespeitar a autoridade máxima, porque às vezes o pai tem... Ele grita o pai não reage, a mãe não reage. Aí ele sabe que gritando vai conseguir tudo. Aí na escola vai fazer a mesma coisa. Ele acha que aquele adulto tem a função de servi-lo. Descobre que não é bem assim, né? E descobre que o mundo não é... A vida não é um morango, como dizem por aí, né? Ô Luan, e isso aí você tem as duas realidades, né? Da escola pública e da escola particular. Você consegue identificar se em algum desses mundos isso é maior, assim, tipo... Não é nem um aluno, mas diga assim, vamos começar pelo pai, que eu acho que é onde tá... Que você vê que o pai, ao invés de chegar na escola e dizer... Professor, como é que a gente faz pra melhorar? Vai brigar, vai discutir. Tem pais e pais, em ambas as instituições. Em ambos. No sentido da particular, ocorre de... Hoje, a gente tem a questão de relação de serviço. A escola oferta um serviço e você, como cliente, você vai lá e paga por esse serviço. E eu gosto de citar muito um amigo meu, o doutor Fabiano Passos, que é nosso... Inclusive já foi convidado para estar aqui conosco, o Fabiano. É consultor jurídico. E ele, lá da escola do Cristo Redentor, ele sempre fala: o aluno é um ser estranho. Ele paga para levar 1 quilo e só leva 250 gramas, meio quilo. Porque ele tem um serviço ali completo, os melhores professores da região, e ele vai para a escola e às vezes fica desinteressado daquilo. Ele não sabe a oportunidade que ele está perdendo. Muitas vezes a gente tem pais e pais. Tem pais que querem um serviço, que pagam e cobram tanto do professor quanto do filho. Olha, eu estou investindo em você e você tem que aproveitar. Não é todo mundo que está tendo essa oportunidade. Mas tem gente que diz, o bichinho não pode sofrer isso. Não pode saber disso. Ele tem que saber que aquilo tem um custo. Ele tem que saber que aquilo tem um custo. Principalmente quando ele já tiver idade para ter consciência. E saber que aquilo é um sacrifício dos pais, que muitas vezes são funcionários públicos, que estão tirando de onde não tem, para dar uma educação melhor, porque eles não tiveram aquela mesma educação. Não é verdade? Sim. Na escola pública também tem pais que vão lá. Mas eu acho que no sentido de... Como eles entendem que é de graça, acho que a grande treta tá no sentido de... Quando a gente chama lá para dizer, tá faltando muito, vai prejudicar o recebimento da bolsa. Aí os pais aparecem, e com força, para garantir o recebimento da bolsa. Não se fala mais em estar na educação. Muitos pais não pensam mais na educação como uma forma de mudar de vida. A gente está tentando garantir isso ainda. Eu ouço muitos professores que é o maior prazer, e eu sinto isso também. Que a gente tem de ver o aluno estava ali, na pobreza, mas agora fez uma faculdade, está com o emprego dele, está estável. Era isso que eu ia perguntar. Você já tem 10 anos de ensino, né?
Você começou ali, tipo um estágio. Ah, não, estágio não. Você falou do fazer de cursinho, não é isso? Foi. E começar mesmo em 2017. Então hoje você já tem alunos seus Já. que já estão exercendo profissões aí. E você É muito bom de você fica ver. feliz com isso, né? Porque às vezes você viu que aquela pessoa ela saiu do medíocre, do mediano. Tem muita gente que se conforma. Você olha, tem muitos alunos que se conformam. Aí vai viver de quê? Ah, do Bolsa Família. Ah, vou viver da Bolsa. Não, eu sou uma pessoa que eu sou fruto do Bolsa Família. E eu falo com todo orgulho. Minha mãe é doméstica e meu pai é pedreiro. E nem sempre tem emprego pra eles todo o tempo do mundo, não. Muito menos aqui na nossa região. É super difícil essa questão de empregabilidade. Então, minha mãe recebia esse recurso e ela fazia questão de que a gente tivesse notas boas, de que a gente se mantivesse na escola. E ele dizia, estude. Ia dizendo, respeite o professor e estude. Meus pais nunca foram na escola para questionar o professor, mas sempre para saber como é que tá a nota, como é que tá o comportamento. E é fato. Isso aqui não é só eu, não. Todo professor, em todo canto, dizer, os pais que acompanham o desenvolvimento dos filhos na escola, eles têm bons alunos em casa, bons filhos em casa e bons alunos na escola. Isso é fato. E eu lembro disso. A gente comprou a primeira geladeira da gente com dinheiro do Bolsa Família. Geladeira, gente. Um item básico numa casa com uma família com 4 pessoas. E não tinha. Tu já tinha que idade, Lu? Eu, quando comprou a geladeira, já tinha uns 11 anos. Seu pai, sua mãe, você e um irmão, é? Uma irmã. Um irmão. É mais nova ou mais Mais nova. mais nova? Então éramos só nós 4. Com 11 anos de idade que você teve contato. Geladeira. A gente usava, a gente ficava pedindo colocar na casa do vizinho, na casa da minha avó. Então tinha essa situação. E aí foi ter a geladeira ali. Aí esse recurso serviu para isso. A gente também foi contemplado pelo Minha Casa Minha Vida. Quando a gente teve a oportunidade de ter a nossa própria residência. Então, eu sou um filho das políticas públicas dos governos brasileiros que investiram nessas políticas públicas. Não vou cuspir no prato que comi jamais, mas eu tenho que reconhecer que muita gente se conforma. Não Pronto. quer mudar de realidade. Aí é esse ponto que eu queria saber. O que era que seus pais passavam pra você e pra sua irmã, né? Que a gente Em tinha que relação a estudar, isso? porque era o Sim. único jeito que a gente tinha de sair da miséria. Então, assim, por exemplo, recebi o Bolsa, mas tinham trabalho, estavam ali atrás, sempre mostravam pra vocês que tinha algo melhor pra vocês, porque eu acho interessante, Eu vou dizer muito a vocês, interessante esse ponto. Todas as vezes que eu quis trabalhar, não foi porque eles impuseram, foi porque eu quis trabalhar. Certo. Eles diziam, você tem que estudar e não trabalhar. Mas se você quer trabalhar, vá. Mas não deixa o estudo, né? Mas não deixe o estudo jamais. Então, todas as vezes que eu quis trabalhar junto do estudo, eles sempre permitiram, mas desde que não prejudicasse esse horário de estudo, que não faltasse as aulas. Então, isso tudo é uma questão de limites que os pais impõem. E a gente é uma família pobre, não é questão de ter todo o recurso do mundo. Às vezes as pessoas têm tudo, mas o aluno não tem interesse. Então, só Com certeza. um entendimentozinho aqui. Por exemplo, a gente vê que não tem como você ver um cara que chega aqui e conta a história de que a primeira geladeira que teve em casa foi 11 fruto anos. de um benefício social. Desmerecer os radicalistas que dizem tem que acabar com isso, que não tem como, porque o Brasil é um país muito desigual e que existe uma realidade de pessoas. Existem realidades e realidades. Exatamente. Mas hoje, a gente até anotei aqui, tem realidade de que a pessoa se escora nesse benefício social e que o aprendizado fica em terceiro plano, em quarto plano. E, por consequência, além do aprendizado, fica a disciplina do cara, que o cara chega, não tem disciplina em casa, chega na escola um bicho solto, né? E aí acaba, aí onde eu quero chegar no ponto do checkmate. Acaba um cara desse que recebe essa má formação em casa, atrapalhando Os outros. a oportunidade quer, de quem quer alguma coisa. Aí é que né? Porque você sabe que o bagunceiro ele nivela a turma por baixo. O bagunceiro ele puxa, se o professor tem um plano de aula para aquele dia, Acaba com o plano. E é isso que eu digo, né? Eu sempre falo, o bagunceiro só faz o que faz porque tem público. Os outros dão asa pra ele. Os outros também estão sem objetivo na vida. Mas isso também é um fruto de um contexto social. O aluno chega hoje e ele vai estudar pra quê? Se ele acha que vai ser influencer. Ele vai estudar pra quê? Se ele acha que vai ser o Neymar. É sério, tem muitos alunos que acham. Um aluno meu pra mim outro dia, no celular, na sala. Guarda o celular, eu tô jogando Free Fire. Eu sou pro player. Se é. Eu vou ganhar mais do que o senhor. Você já tá ganhando? Não. Então guarda o celular.
Ou seja, ele quer ter a situação ali fácil. Eles querem que o dinheiro venha fácil. É jogando tigrinho, jogando esses jogos, Lembra algumas coisas aí. Não, né? E acho que vai Enquanto se... estiver comendo do meu feijão aqui, né? Que aí é diferente. Não, mas hoje é errado. Os pais não podem mais falar isso, não. Enquanto estiver comendo do meu feijão é do meu jeito. Pode não. E esse negócio de nota, eu lembrei. Disse, eita, pai, olha, tirei 10. Não faz mais do que sua obrigação. Os meus pais parabenizavam, só que eles Não, condicionavam. ele parabeniza também, mas assim, Olha, tinha dia que parabenizar, tinha dia que dizer. o Emo- "Faz mais Quando do a que sua situação obrigação." foi melhorando, que eu já tava trabalhando e tudo, normal, assim, trabalhos pequenos, o meu pai fazia um esforço. Aí dizia, olha, se você passa esse ano, eu vou lhe dar um videogame. Pronto, aí. Aí ele pegava, trabalhava, dividia não sei quantas vezes, mas ele condicionava. Não era um negócio dado por ser dado, ele sempre condicionou. Parece hoje uma questão de premiação. Aí ele dizia, tu leu quantos livros? Minha mãe tem pouca leitura, não tem leitura. Meu pai tem pouca leitura nesse sentido, mas ele sempre incentivou. Mas isso é importante Né? demais. Isso não é um motivo para não fazer uma criação voltada para intelectualidade. Eu sempre fui da intelectualidade, de querer livros, gibis, quadrinhos, essas coisas. Eles sempre fizeram um esforço para ter isso em casa. Isso é importante. O que não é importante, como eu digo, porque eu já vi, não vou citar nomes, evidentemente, mas eu lembrei de uma pessoa, estudou na época lá no colégio, e foi mais ou menos assim, surgiu o assunto, que a pessoa já tinha repetido o ano várias e várias e várias vezes, e quando passou lá de ano, tipo assim, ele já estava atrasado uns 5 anos, aí o pai deu um carro. Bicho, o cara vem descumprindo tudo, né? Parabéns. Parabéns. Ou seja, você Fabiano. ensinou para essa Então- pessoa que não tem consequências, Não, né? exato. Exato. Então, assim, meu pai, eu disse brincando, mas ele já teve momentos de dizer assim. Mas ele sempre foi ele e minha mãe, todos os dois, sempre foram incentivadores de que a gente buscasse o nosso. Mas, lembrando que hoje também é um absurdo, né? Hoje falar nisso é um absurdo. Mas a gente, criança, eu e meus 2 irmãos, não é, meu Deus, a gente tinha uma condição boa, certo? Mas a gente tinha o horário da escola, o horário das atividades, o horário de brincar e o horário de papadaria. A gente praticamente se conheceu lá, né? A gente, tipo, com 10, 11, 12 anos, a gente ia pra padaria. Se soubesse fazer cálculo, que a gente com 10 anos já sabia, muitas vezes a gente ficava no caixa. E isso nunca tirou pedaço de ninguém. Certo? Nem, pelo contrário, foi um aprendizado. A padaria da gente foi um aprendizado para meus irmãos Neto e Léo. Mas hoje, se disser, não, a criança vai ali ajudar o pai. Mas, É um problema, né? mas basicamente isso. E quando você ganha coisa com sacrifício, você valoriza, né? Você vê hoje a galera ganha tênis do que quer, ganha videogame que quer, e dali Não, dá uma quando o meu semana, primeiro acabou. videogame quebrou, eu chorei de... Ave Maria. Porque saber que Porque para conseguir ele outro, tinha né? um valor sentimental. Exato. O quanto você não queria aquilo ali. Porque É tinha a difícil. questão do esforço, né? Você tinha Exato. essa consciência que seu pai se esforçou, você se esforçou e seu pai se esforçou E a pra gente dar, sempre né? tinha... Hoje não é só jogar, né? A gente tinha horários. Eu sempre Sim. consegui ter limites. Até hoje eu coleciono, né? Eu tenho games antigos, eu gosto. Tem alguns. Não quanto eu queria, mas tem alguns. E aí eu coleciono, jogo raramente, de vez em quando. Porque eu gosto disso. Eu fui criado nesse ambiente que valorizava essa coisa. Então, sempre foi uma questão de valorizar o esforço. Mesmo a gente dependendo muitos anos de Bolsa Família, muitos anos... A primeira casa da gente, a gente conseguiu com Minha Casa Minha Vida. Terminei de pagar, né? Porque a gente paga, Uhum. tá? Não sim. paga 600 de parcela, mas paga um valor justo. Eles calculam com base na renda da família e o governo amortiza parte disso. É uma forma de manter incentivo. Olha, não é de graça. Você tá vendo que tá tendo... Eu vi os boletos, amortização do governo e o valor que eu tinha que pagar. Eu já tava trabalhando. E aí você ajudou seus pais? já, E no final terminamos de pagar. Ótimo. Né? E isso tudo é essencial para muita gente. Tem muita gente que não tem o que comer, que aquele dinheiro serve para isso. Né? Agora, tem muita gente que se aproveita da situação. E também tem a questão de ser descentralizada, essa coisa do cadastro, né? De ser nos municípios. Aí muita gente usa esse cadastro para manipular, para ganhar votos. O famoso coronelismo, né? Ainda aí, troca de favores. Tem essas situações. Essa questão do sonho de aluno, né? Eu lembrei de um parente meu que botou na rede social dele, né? É jogador da base do Arsenal. Aí eu li a rede social dele, aí fui assistir os jogos da escola dele. Aí
Chegou lá no momento, no meio do campo, o cadastro amarrou. Aí ele, ô mãe, amarra aqui o cadastro. Ô, seu Jogador do Arsenal. Ô jogador, tu não sabe amarrar o cadastro chuteiro, tu vai querer jogar no ar. Com a idade, hein? Com a idade. Nesse tempo ele tinha uns 14 anos. Agora, Gente, não é possível. aí eu disse, rapaz, tu não joga nada, bicho. Dependência total. Mas assim, é justamente isso, a adolescência desconectada da realidade, né? O cara quer ser jogador, o cara quer ser influencer, Mas não o cara... quer se esforçar, né? Mas não quer. E às vezes, num caso de jogador, o cara não tem nem talento pra isso, que o cara tem que. Me desculpe, minha gente. Mas o cara tem que dizer, velho, não dá, não. Eu lembrei de um cara, um vídeo aí, pô, que diz isso. Não, eu quero ser jogador. Eu disse, não, calma. Você já deve ter visto. Já. Você é realista, Ah, né? Então, mas é isso, enfim. Aí você cria essa juventude aí, desconectada com a realidade, e que quer ditar regras. Quer chegar na escola e quer dizer o que quer fazer. Não, eu acho incrível que eles querem dizer a aula desse professor não presta. Ele é formado em quê? Oi? Pra dizer isso. Você é pedagogo, é especialista na área. Então fique quieto. Deixa eu perguntar uma coisa que eu já tinha até anotado aqui. Já fui aluno, nós já fomos alunos. Dos bons. Os bons, né? Aham. E eu queria saber o seguinte: hoje, um telefone, internet, IA e por aí vai, quais são as novas modas de fila? É fila que você chama? É, fila, Fila. cola. Olha, As colas. Como é isso? Eu não sei o que é isso. Não... eu Nunca tenho uma fiz coisa isso, né? comigo. Se eu não vi, não aconteceu, né? Os olhos não veem, o coração não Mas sente. assim, o mais Mas quando eu vejo, eu tomo. toma, né? Mas assim, você já viu qual foi a mais interessante que Passei você mais viu? Eu falei aqui que eu tomo. Eita, pela lei, o doutor Fran disse que não pode tomar. Olha, nas escolas tem regimento interno e agora tem lei, né? Lá no Colégio Coqueirapiraca, logo cedo, o diretor é militar. O vice-diretor, o seu Carlos, ele baixou a lei. Não vai usar celular pra nada. Pronto. Lá tem uns negocinhos que eles botam e é no cadeado. Então a atenção melhorou muito em muitas turmas. Olha aí. Em alguns casos, sim. Sim, ainda continua a conversa. Mas é muito mais fácil eu reter a atenção do aluno ali do que deixar o celular liberado. Eu acho que os alunos até. Oxe, quem é você? Eu não tinha nem olhado na cara do colega, reconheceram o colega. Deixa você estudar aqui. Aí eles agora não estão conversando mais. Gente, eu vi eles pulando corda, Olha, o Maravilha. negócio melhorando. jogando bola. E outra coisa, porque os meninos de hoje em dia não tem nem coordenação mais, né? Porque eles vivem no celular, vai jogar a chimba, joga Se no olho do brincar, não outro. sabe tirar a tampa do iogurte. É. Aí, Aliás, é importante você saber tomar o iogurte sem colher, viu? Depois vocês vão me agradecer por isso, mas aprendam. Enfim, mas a coordenação dos meninos hoje, porque eles não tem mais brincadeira física, não tem mais esse negócio. não, eles estavam jogando baralho, Uno, coisa que eu não via. Na escola pública a gente tem um monte de brinquedos. Tem chula, tem dominó. Tudo abandonado. Não, eles estão usando. Agora, estão usando. Jogo depois. de botão. Eu vejo demais. Eu já jogando futebol de botão com o menino. Esse menino não joga mais cuscuz, não, né? Tinha cuscuz, era o quê? 2 toques Dois lixa. toques lixa É ali. porque é Dois toques violento. lixa era né? retado, Aí, era? Tinha aí dois tem a toques questão da lixa. cultura de paz nas escolas. Essas Meu coisas que amigo. envolve rasteira, batida, tapa. A gente não incentiva 2 mais não. toques lixa, eu Não. lembrei de... Agora eu não lembro Teve quem um era o amigo meu cara. que apanhou tanto no Não. dois toques lixa que Isso até aí hoje. Não, isso aí... Ele disse É porque começa assim, básico. Pra Aí evoluir vai- pra uma briga mais séria, é tal do bullying, né? Ficava ali, morria ali. No nosso tempo. Não, na nossa, época da gente, a gente dois entendia que era toques lixa. brincadeira. Não tem aquele galpão. Eita. Não vou dizer nem o nome do colégio, mas não tem aquele galpão. Aí lá, 2 toques lixa com uma lata. Era com a lata normalmente, né? Ou um caco de teia. O que aparecesse. Aí 2 toques lixa. Pá, não, acho que nesse dia era com a bola, parece. Aí pá, e o cara, 2 toques, né? Pá, aí meu amigo Pra correr pro começa. muro. Pá, toma munhecada. Aí ele saiu correndo assim pra parte do estacionamento e pegou lá no muro. Não Aí valia quando chegou mais. lá, meu amigo, teve um cabelo que disse, não, é do muro só da parte do galpão. Aí ele volta apanhando. Meu amigo, esse cara apanhou com sua desse. Pois Eu é. não lembro quem foi o cara. Assim, a galera levava na brincadeira. Mas Eu hoje, gostava, o eu aluno olha pra gostava. cara do outro, às vezes se desentende só em olhar pra cara do outro, pô. Tá Oxe, muito tá assim, violento, Oxi, tá, se tá. tu soubesse... Tá violento. Então tá violento. mais violento. Se for pra 2 toques lixo, dá certo. Não. Dá Porque não. lá, depois de 2 toques lixo, apanhou. Voltava. Aí a gente... Pra normal. você ter ideia, existem disciplinas que têm partes voltadas pra cultura de paz nas escolas. Porque, devido às redes sociais, eles criaram uma cultura violenta. Eles não têm contato com rede social hoje direto na escola, mas fora de lá tem. Então tem várias ideias que circulam entre eles de desafios, de brincadeiras violentas, que às vezes nos prejudicam no cotidiano. Então a gente tenta não incentivar esse tipo de brincadeira com violência. Então a gente vê mais jogando futebol. Futebol, oxe,
Eu acho um fator muito de paz o esporte. O esporte é um fator de paz. Desde a Grécia Antiga. As cidades-estado paravam de brigar para disputar no esporte. Então, os jogos internos para eles é uma competição. Se tu vê agora, os jogos internos é a Copa do Mundo deles. É onde eles tiram lá, né? todas as diferenças no jogo. O meu pequenininho era só aquelas brincadeirazinhas. Mas os mais velhos é no jogo. O meu já tá começando. A minha turma vai ganhar da tua. A minha turma tem a melhor bandeira. Isso é melhor. Não, com certeza. Mas eu não sabia não que tava, a violência tá pior. Então a gente achava que... Essa geração, violenta, né? É porque eles não têm Como não tem um limitador, eles não conseguem dizer, isso aqui é só brincadeira. Mas começa com a brincadeira, depois começa a se xingar, vai do xingamento e dali pra uma violência é mais fácil. Então, pedagogicamente falando, a gente prefere incentivar que eles se divirtam com cartas, com chula, Ei, agora com você Uno. falou um negócio de carta, lembrei do Correiozinho do Amor que tinha na Ainda São tem. João. Tem. Era retada. Aí eles fazem aquelas cantadas bem chulas, bem... E tipo aquele negócio de quebrar ovo na cabeça do aniversário, tem? Dentro da escola, não. Não? Entra não. Entra não. O porteiro, se tiver ovo, ele não deixa não. Em nenhuma das escolas que eu trabalho não deixa não. Deixa não, né? Mas tinha. Nem na pública deixa mais. Se levasse umas ovadas. Não. Nem ia pra escola Eu dele. não. Aniversário. né? É porque eu completo o ano em 26 de dezembro, né? Aí Já tá de férias, basicamente. Nunca sofri não, isso não. 26 de dezembro. Vamos preparar uma ovada pra ele. 2, é? Olha. Manuel também. Oxente. Uma 26 de facada. dezembro. 26 de dezembro. Eu faço 30 esse ano, olha. Aí, O Manuel tá a com galera 58. acha que é simplesmente assim. Porque são brincadeiras que a gente via com inocência. Eles não vêm mais hoje só com inocência. Sim. Pronto, agora você tocou num assunto interessante. Você falou, entre tantos, mas você falou essa questão de que os alunos se conectam, né? Veem as brincadeiras presepadas do mundo, né? Aí querem trazer para cá e tal. Agora, quando é que você entende que isso é uma ferramenta de comunicação do professor? Quando é que você vira o Luan? O professor, Blogueiro, na verdade, blogueiro. eu comecei só com coisa de história em 2019. Eu vi que alguns perfis começaram a surgir nas redes e eu comecei a curtir e começa a aparecer mais pra mim. E eu disse, eu queria fazer isso. Gostei. Só que no começo não dava nada. Quando dava 100 curtidas, eu já ficava... Ano depois de hoje, quando dá 50 curtidas, eu já acho ótimo. Porque quando tem um conteúdo realmente sério, as pessoas não engajam. As pessoas gostam de engajar com coisas de risada, com humor, com viral. Eu não sabia fazer viral. Aí eu fui percebendo, até o ano passado, até 2024, eu tinha poucos seguidores, menos de 10 mil. Aí eu comecei a ver as fórmulas, o que é que os vídeos virais faziam dentro da área da educação. É uma piada com um assunto, é uma piada que mesmo assim fixa e traz o interesse pro assunto. Então começou a viralizar. O primeiro grande viral que eu tive foi uma outra versão de um vídeo comentando a revolta da chibata. Porque aqui no Nordeste, quando fala esse nome, parece que... Você lembra da revolta da chibata? Não passei por isso não, assim, é uma chibata bem comportada. Então a galera sempre leva pra esse lado, mas realmente teve uma revolta brasileira com esse nome. Lá do começo da Primeira República. Consistiu em quê? Consistiu em quê? Vou falar. Pra quem já viu o meme, né? Eu também mandei pra vocês, né? Pra quem não viu o meme... Ô, Emanuel, tem aí os vídeos? Tem. Vai passando que ele vai falando aqui. Pra quem não viu o meme, Por favor. a Revolta da Chibata, ela foi um evento histórico que aconteceu no Rio de Janeiro. O Brasil tinha acabado de abolir a escravidão ali em 1888 e virou república. E aí na república tinha aquela ideia de trazer mais liberdade, mais igualdade. Só que na marinha continuava tendo castigos físicos, principalmente por marinheiros negros. Os chefes de comando de cima, quando era marinheiro negro que aprontava alguma coisa, castigo pesado, meu filho. 250 Tu pensou que eu pensei. 250 chibatadas. 250? Ah, oxe, até isso tinha. Tá, bichinho. Pode parar na 247. Pegava os caras e tome. Aí nessa, os marinheiros tomaram uma embarcação, depois de um chibata. castigo desse. Pegaram o comandante, deram chibatada nele. No comandante. Chibata no comandante. É. Você tá conversando muito aí na chibata também. Comandante também, bicho. Porque ele que tinha punido eles. Sim. E disseram que queria o fim dos castigos físicos na marinha. E exigiram do governo brasileiro. E disseram que só iam... Que caso não acontecesse, eles passaram a apontar os canhões do navio... Do encoraçado, né? Do navio militar pro Rio de Janeiro. Eles apontaram os canhões pra capital, que era o Rio. Aí o governo chamou pra conversar. O líder da revolta era um cara chamado
João Cândido Felisberto, conhecido como o Marinheiro Negro, o Almirante Negro, né? E aí ele negociou. Prometeram que não iam perseguir os revoltosos e que ia acabar com os castigos. Anistia pra você voltar. Acabaram com os castigos, mas todos eles ou foram presos, ou foram sendo demitidos, ou foram sumindo. Deu errado. Deu errado. Deu errado. Deu errado a Prometeram e não cumpriram. Mas acabou com os castigos. Conseguiu, mas não conseguiu. Exato. Mas acabou com tudo. Mas né? foram perseguidos depois. Foram Tá demitidos. da Chibata. Foram perseguidos depois. A Chibata cantou. Eles foram perseguidos depois. Aí ficou conhecido como revolta da chibata por conta das chibatadas. Bota aí a rocha. A rocha aí, mano. Tem uns vídeos aqui, a gente vai passar aqui no telão. Aí eu fiz, né? Quando a aula é sobre a revolta da chibata, tem um aluno na sala. Ó. A risada. Essa era tudo, mano. A primeira versão desse vídeo deu 10 milhões. Sério, bicho. Foi. Eu removi, né, por algumas questões, mas teve 10 milhões. Aí eu regravei agora, numa outra Isso versão. aí você tava com farda, alguma coisa tipo? Tava. Aí, pra não comprometer instituição de ensino alguma, a gente prefere não usar farda. Certo. E aí eu gravei em casa e fiz como se fosse sala de aula, porque na minha casa tem quadros. Sim. Obviamente, né? É quadro na sala, quadro no escritório. E aí eu uso os quadros pra fazer mapas mentais de vez em quando. E eu disse, não, eu vou gravar uns memes aqui. Eu vou testando o que é que vai viralizando, o que é que não vai, com relação a conteúdo. Já imitaram isso, a revolta da chibata? Esse, especificamente, eu já vi algumas versões de outros professores. Mas como eu uso a minha imagem, eles tinham que ir lá e fazer, né? Eu percebi que quando eu uso a minha imagem, é como se eu criasse um estilo próprio, né? Sim. Então foi aí que eu percebi o que é que viralizava. Não só a questão de você ir lá e fazer um remix de um meme que já existe, mas você pegar o meme, porque o meme ele é um instrumento de comunicação. Certo. Então o meme ele usa linguagem verbal e não verbal para comunicar. E hoje já existem vários estudos na área de meme. Atualmente eu conheço até um cara chamado Vitor Coleto, né, da Universidade Federal de Londrina, Estadual de Londrina, Universidade Estadual de Londrina. Ele tá fazendo mestrado lá e ele usa os memes do perfil dele de geografia e isso tá sendo usado como matéria de estudo. Retado, porque você atinge uma gama enorme de pessoas, né? Você pega, no caso, 10 milhões de visualizações, diga aí. Ô, Emanuel, os vídeos estão todos na sequência ou tá descolado assim pra gente ir passando? Tá separado, porque tem um que ele faz um desenho arretado, porque tem tu passa isso. O grande problema hoje é que o Instagram não paga por visualização, né? Uhum. Não paga. Não, ele paga quando a pessoa dá um presente no seu vídeo. E aí eu não tenho lucro disso, né? Sim. Eu tava tentando migrar pro YouTube, mas é outro formato, tem que ter outra dedicação. E eu não tô sem tempo. Porque uma coisa que eu acho arretado, que é o vídeo que vai passar aqui, mano, é a sua qualidade. Rapaz, deixa eu ver o desenho dele. E eu faço durante a aula. Isso é um dom. No começo eu demorava mais, então os desenhos eram bem ruinzinhos. Sim. Mas ao longo dos anos eu fui criando um estilo próprio. Que eu sempre desenhei voltado pro anime lá no passado. Ensino médio. Aí comecei a fazer caricatura dos meus professores na faculdade. Alguns adoravam, outros não. Mas, enfim. E aí eu fazia caricatura de professores, de alunos. E você consegue fazer rapidamente? Na época, acho que... Hoje. Acho que sim. Depende. Lasca aí, não, pra ver como é que é o desenho do homem. Ó, aí, ó. Aí é... Aí foi uma citação de São Paulo Apóstolo que eu fiz. Então tem vários desenhos. Iluminismo, mapas mentais. Eu faço durante a aula. Terminamos fazer uma nossa. Eu posso tentar, mas agora... Não, né, talvez não fique com boa qualidade, né? Não, certo. eu tenho certeza que fica. Ó, vamos fazer o seguinte. Diga. O Luan vai fazer no quadro lá da casa dele. Eu mando. Vai, você posta na rede social, marca o podcast, marca a gente e a gente vê. Gostei. Né? Gostei do É desafio. marco. Porque aí em casa eu faço com mais qualidade. Eu faço em sala de aula, né? Sim. Rapidamente. Aí fica os olhões, o narigão. Não tem não, olho não. Olho grande, mais grande que tem. Agora você vai fazer o Jonas com ou sem boné? Com boné. Com boné, tem que ser Ele- assim. Ele foi careca? foi lá no Unicompra com boné? Foi Eita, fiz careca. a propaganda aqui, ó. Foi sem boné. Foi Sem sem, né? boné, é porque assim, é só esteticamente aqui, vocês entendem, minha gente. Mas eu não tenho problema não. com isso, não. Fez a propaganda. Aí Sim. a gente tem que ter essa noção de que... Professor, posso ir no banheiro? E o professor pode ir no banheiro e deixar a sala lá sozinha? A gente chama alguém. Ele geralmente tem um fiscal de corredor. Porque é tranquilo, né? Tu É. pode deixar os meninos sozinhos ali, né? Não, pense. Tem um fiscal de corredor, tem um coordenador de corredor de disciplina. A gente chama ele fica lá. A gente vai no banheiro e volta aí. Engraçado que a gente, quando Tranquilo. era moleque, era uma torcida danada
pra um professor adoecer, porque era aula vaga, meu amigo. Era... A gente é inocente, né? Acha que a aula vaga é bom, né? Não é, bicho. E aí atrasa, né? O conteúdo. Atrasa o conteúdo, às vezes o professor tem que dar o conteúdo mais rápido, aí você perde, né? Aquela... Acho que a questão também é da liberdade do adolescente estar correndo ali nos corredores. Ô, Luan, me diz uma coisa. E nessa questão de blogueiro, quando você começa isso aí, influenciou na sua aula física mesmo, na sua aula? Influenciou. Influenciou. Porque o que eu testei com o blogueiro, eu comecei a usar na hora da aula. Eu falo memes, eu trago referências, então isso aí cria identidade com o aluno. Certo. Faço Porque piadas. é a linguagem atual, né? É. A linguagem que Então eles criam identidade, eles dizem que eu consigo trazer muita referência de filme, diz que tem dia que eu tô assim, uma metralhadora de memes, de filmes, de referências. E é justamente isso que chama atenção na aula. Você está trabalhando Revolução Francesa. Eu acho um absurdo uma pessoa que diz, a pessoa acha que assiste um filme e aprende história. Aprende sim. Pobre de quem não consegue voar. Você vai aprender história, você entender todo o contexto, toda a produção de filme, mas tem professores mais tradicionais que acham que não. Que é só o livro. Certo. E às vezes só o livro e o slide do PowerPoint são uma receita perfeita para aula sonífera. Sim, fica cansativo, morosa. Fica maçante. Isso. Compreendo. Assim, e você busca essa aula mais dinâmica? Busco, com certeza. Né? E aí, com os desenhos, qual é a reação da galerinha com os desenhos, assim? Esse já é o quê? Qual a idade dos seus alunos, mais ou menos? Eu tenho alunos a partir de 14, 15 anos. Olha, um dia eu achei assim, eu fico até sem jeito, porque eu não me acostumei a receber elogios, porque eu sempre recebi mais cobrança. Então eu não sei receber elogios direito. E aí um dia eu tava desenhando e eu fiz ali, a gente tá fazendo Grécia Antiga, eu fiz a estátua de Atena. O escudo com tudo e fiz Grécia Antiga. Quando eu finalizei o mapa, os alunos simplesmente aplaudiram. Isso no primeiro ano do Cristo Redentor. Simplesmente aplaudiram. E eu fiz durante a aula. Você ficou sem graça. Aí eu fiquei sem graça, mas eu me sinto bem. É porque às vezes eu não sou. A pessoa não é reconhecida por isso. Talvez o grande problema é isso. Por eu ser daqui, a galera daqui não reconhece isso como algo grande. Sim, não. Pra mim, esse desenho aí no quadro, só o desenho do quadro. E tem todo um contexto, que você pega a setinha, liga ao assunto. Por exemplo, quando você. Chama a atenção do Chama. aluno, né? Tem gente que acha que é só desenho. Não. Sendo que, na verdade, tem uma estrutura. O mapa mental tem tópicos pensados, tem o antecedente, o contexto, as características. Todos os mapas mentais têm estrutura. Não, é arretado. Ô Luan, mas você vai falando, enquanto você tá desenhando, você vai falando, explicando. Às vezes eu faço uma armação primeiro. Eu faço só os espaços e o título principal. Às vezes eu vou no que vai sair na hora. Certo. Então, toda aula sua, você faz alguma coisa do tipo. Depende. Quando é aula para conteúdo, eu costumo fazer assim. Aí tem aulas que tem que ser... Massa, imagina, é só aquele, né? Porque tem aulas que tem que ter exercícios. Sim. Aí a gente tem que ir para livro, questões, escrever à mão mesmo. Aí eu vou focar nos exercícios. Ô tio, quem vai no banheiro agora sou eu. Vá, tio. Pode ir. Você consegue ver já, tipo assim, levando em consideração que desde 2015, né, já são 10 anos, você consegue ver já hoje uma diferença entre o aluno de 10 anos atrás e o de hoje? Porque, por exemplo, quando você fala desses desenhos aí me vem a imagem o quê? Justamente de uma dinâmica, uma aula bem dinâmica, diferente daquela aula. Só aquele falar. E eles mesmo sentados... E hoje eu acho que acaba sendo mais interessante porque, celular é complicado. Então o pessoal quer tudo na mesma hora e quer tudo interativo. O que é que você me diz sobre? Eu não abro mão do tradicional. Eu faço no quadro. Certo. Tem professor que acha que você não deve mais escrever no quadro. Eu também não acho que é isso, não. O quadro deve ser utilizado. Qual a diferença? O aluno naquela época, eu ainda via eles mais... Porque são gerações diferentes, né? Quando eu comecei 10 anos, eu ainda vi eles com interesse em concurso público, com interesse um pouco maior no Enem. Tanto que você vê que vem reduzindo o número de inscritos no Enem, depois aumentou de novo, aí reduziu. Hoje eles têm mais outras possibilidades. Então eles não ficam só presos ao Enem. Então eles sabem que se não se dedicar ali, o pai vai pagar a universidade particular. Sim. Então muitos não se dedicam. E aí acham que aquilo ali é só passageiro, é só pra cumprir tabela. Então mesmo aquele filho, né, que tipo o pai tem uma condição boa, né, como você disse, né, ensino público e particular, ele já tem esse mente de dizer assim, não, tô preocupado com o Enem, nem tô preocupado em aprender, eu vou lá, passo no... É difícil. É difícil o contexto.
mas muitos criam suas próprias versões. Eu tenho hoje alunos que eles desenham melhor que eu. E já desenhavam antes, aí eles criam as versões deles, eles têm o traço próprio. Pra você ter estilo próprio. Eu gosto de incentivar isso. Eu disse, não, você não precisa fazer do meu jeito. Se você tem um estilo próprio já de desenho, faça do seu estilo. Ô, Luan, e você consegue identificar que você tá sendo inspiração pra galera, pra essa galera? Eu não sei, eu sou muito ruim de identificar isso. Não sei. Ele Acho é que- ruim de receber elogio, mas pode ter certeza que já tem uma referência aí, com certeza. Porque é uma questão assim. Eu fui criado no sentido de não me arrogar da coisa. Não, você ainda precisa melhorar. Eu sempre Claro. tem alguém melhor. Então eu tô sempre tentando fazer um quadro melhor do que o outro, uma aula melhor que a outra. Sim, perfeito. A aula da primeira A é de um jeito, mesmo assunto. Mas a da primeira B é de outro, porque o desenho sai de outro. Dependendo do feeling da turma. Então você vai falar sobre o mesmo assunto, só que o desenho sai. O desenho sai diferente. Mas você acha que se você se coloca como um bom professor, isso é ser arrogante? É porque a nossa cultura tem isso. Eu tô tentando Infelizmente. superar isso. Se Infelizmente. eu tenho orgulho do que eu faço, eu tô sendo arrogante. Infelizmente é o que acham, É. né? É o que o público acha. O público não, de forma geral, né? As pessoas. Mas aí você tem que saber o seguinte, você seria arrogante sim, se você dissesse que era, eu sou bom em tudo, faço isso. É Jamais. diferente. Não, mas no que você faz, você tem que ser bom. E o que você faz, você é bom. Eu digo que a minha luta é mais comigo mesmo, internamente, pra entender o que eu posso fazer melhor com aquilo ali. E às Ótimo. vezes, quando vem uma crítica dessas, abala de um jeito. Eu poderia dizer que não me afeta, mas afeta. Quando uma pessoa diz, ele só desenha. Caramba, tu não tá vendo que tem todo um método por trás? Toda uma questão. Eu não só desenho. Recentemente teve alguém que disse, ele fez um mestrado desenhando. Eu fiquei sabendo disso. Sim, eu fiz mestrado, sim. Eu estudei profundamente as questões territoriais, formação territorial de Palmeira dos Índios. Levei Palmeira dos Índios para o FAO. Isso não foi divulgado. Mas o meu trabalho nas redes sociais tem mais visibilidade. Então hoje eu tô aprendendo a me divulgar mais. Eu não divulgava. Tem muita coisa que eu perdi, que eu não fotografava quadro nem nada. Eu fazia lá. A galera do CED, Santo Agostinho, eu trabalhei lá. E aí tem outra pessoa que eu gostaria de agradecer muito, que é a Alcineide Nascimento, dona do Santo Agostinho, né? Todo lugar que eu vou eu agradeço, porque ela foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade num setor particular, numa escola, para eu começar a ter alguma visibilidade. Eu comecei lá, me tornei, eu tava ainda um professor ainda em formação, porque o professor não aprende a dar aula na faculdade. Ele só aprende a aula dando aula. Sim. É fato. Então eu ainda tava um professor em formação, entendendo como é que eu conseguia passar o conteúdo. Então foi lá que eu virei um professor. Né? Eu acho que você deve encarar mais ou menos assim. É que o seu desenho é tão bom que acaba ofuscando um pouquinho a qualidade. Porque assim, ninguém chega a fazer um doutorado sem saber do assunto, obviamente, né? Então você... É porque a galera menospreza um pouquinho. Não, agora peraí, Jonas, rapidinho. Oi? Rapidinho, me Pode atrapalhando falar, aí. fale. Pode falar. Você não soube quem falou? Soube, eu sei Pronto. todos. Independente de Mas eu não, dizer. não vou lá Estão, criar caso, não. fizeram a mais do que o que você já vem fazendo? Não. Pronto. Por isso que eu sempre digo, não consegue fazer melhor, o caminho que tem é criticar, né? Pronto, então Então tá tudo certo. hoje eu costumo me divulgar mais os quadros. Por isso que eu fiz esse vídeo. Ah, mas ele só desenha, botei entre aspas e coloquei. Não é só desenho, eu faço durante as aulas. Aí tem gente que ainda vai com comentário maldoso. Eu fiz uma vez um renascimento lá no POC, um quadro, durante a aula e fiz todas as... E fiz aquela criação de Adão, eu fiz uma parte da pintura. Ah, ele chega 2 horas antes. É aquele comentário passivo-agressivo, é o que mais eu odeio. Ele parece que tá elogiando, mas tá xingando. Aí ele chega 2 horas, não, eu faço durante a aula. Quer dizer que eu sou tão Caxias e dependente daquela instituição que eu tenho que chegar 2 horas antes pra fazer? Não. Então tem pessoas, ele fez isso só pra ser macho, foi só essa aula. Não, toda aula minha que tem algum conteúdo importante, eu faço do meu jeito. Já virou minha marca. E se eu não fizer, eu vou enferrujando. Então eu tenho que continuar desenhando constantemente pra manter esse método ativo. Você bota próximo você bota eu assim. queria falar tanta coisa aqui, mas não falar Não, você bota assim no próximo vídeo. Me criticar é fácil. Difícil é ser eu. É a frase clichê. Mas enfim, eu assim, quero agradecer demais a participação do nosso amigo Luan aqui conosco e já deixar claro que teremos outras participações suas aqui. Porque assim, a gente falou sobre a sua história, sobre esse contexto. Teve aula, né? Teve um pouquinho de aula, mas a gente vai muita aula. E assim, até porque é o seguinte, o podcast pode virar também, se for de acordo com o que a gente imagina, falando sobre a história brasileira, enfim, e mundial,
se torna também um material de estudo pra galera. a também, gente né? falou hoje da Primeira República aí, falou do Império, da escravidão, da Exato. economia brasileira, da E é- sociedade. Cada momento desse aí dá um podcast. Né? E foi uma forma leve de conversar, né? Deixa eu. Hein? Ainda tem 2 vídeos. Antes dos vídeos, deixa eu perguntar uma coisa. Professor Luan, você é ou pretende ser escritor? Eu já pretendi também, mas tem uma questão de editora, de pagar pra imprimir os livros, pra fazer. Isso tudo agora pra mim não tá em vista, porque eu vou ser pai agora. E aí eu vou ter o gasto com a bebê, né? Aí Parabéns, primeiramente. Tem que se Vai nascer dedicar. quando? tá pra janeiro, né? É a primeira. É a primeira. Ó, E é tempo também, né? se for Depois é escrever, se for escrever, claro, você deve ter seus sonhos aí, mas se for escrever, procure algum personagem ou alguma história daqui. Tem, Não sei se já tem um passou tal de isso. Gustavo Tenório. Eita. Eu lembrei, Esse de, Não, pô. eu lembrei de professora Cristina, que esteve aqui, né? Falando das cavalhadas. O trabalho dela é bacana, né? Demais, Nesse sentido. demais. Bom, enfim. Mas pense nisso. Se por Ah, acaso boa você for ideia. escrever. Passa os Diga. Ô, Emanuel, passa os videozinhos aí do Luan pra ele explicar ainda. Tem mais 2, né? Tem são, um, várias, né? são várias situações, né? Mas na realidade eu assisto. Eu sou consumidor do conteúdo dele aí. Eu sou consumidor. Eu gosto de história e gosto da forma com que ele apresenta. Gosto É mesmo. porque eu sempre gosto, tenho uma- mas Jonas gosta mais. Algumas coisas ácidas, né? E nem sempre é bem entendido por todo mundo, não. Mas é bom, é bom. Você sabia que eu já cheguei a apagar tudo uma vez? Não. Em 2019 mesmo, eu cheguei a apagar tudo. Porque uma coordenação pedagógica que eu tive, que não foi muito... A gente não batia muito bem. Criticou, dizendo que eu não podia fazer isso, que estava expondo, que não sei o quê. Mas disse, sei lá. Aí depois eu voltei. Tempo segura. Depois eu voltei. Eu não tô usando o nome da escola pra publicar nada. Isso. É o meu perfil pessoal. Sim. Se você ver hoje lá tem meu perfil, é profissional pessoal. Não é nome de escola nenhuma que tá ali. Quando eu faço alguma divulgação que eu marco uma escola, é um marketing que eu tô fazendo de graça pra eles. Exato, exato. Como o problematiza as coisas, né, bicho? Um negócio que tá ajudando, que tá... Meu Deus, enfim. A Rocha Manuel. Aí, deixa eu ver se... Esse é uma charretada. Essa caminhada aí é propósito. E porque professor- tem a músicazinha, né, da viagem. Eu coloquei a música da Cadê? novela. Volta aí, Eu não. coloquei a música da viagem. É, Porque a música original que tava era aquela música de Ghost, O Outro Lado da Vida. Sim. No meme original. E não era o professor, Porque a é um situação. Era eu voltando pro trabalho pra terminar o que fiz depois de morto. Aí eu disse, Sim. não, o professor voltando, era Ghost. Disse, não, vou ter que fazer uma versão brasileira disso. E aí, qual é a coisa espírita brasileira que sim, tem? a viagem. é. Mas o professor volta que nem o Alexandre. aquele- Não, mas mesmo sem o som, é que eu tava lendo aqui. Só pra ver a legenda mesmo. O professor indo lançar nota no sistema mesmo depois de morto. Porque esse tipo de coisa tem que ser avisada com antecedência. Como é que você morre sem avisar a gente? Sem botar nota. É porque eu vi um caso de um professor que no leite de morte ele terminou por botar a nota dos alunos. Pô, Eu vi, mas Tá acho que isso não é nem brasileiro, né? eu não sei. Eu sei que ele tava na cama, assim, no leito de morte mesmo. Antes de morrer, ele colocou as notas dos alunos no sistema. Eu ia colocar a nota de aluno no sistema. Ia ter que voltar. Eu voltava que nem encosto. Né? Tem mais uma, Emanuel. Não, tinha um aluno lá, né? Filho da Como é mãe que eu faço? Como é morreu que eu e me não botou esforço? a minha nota. Ah, pra que filho? Agora também, se fosse professor, eu botava focando na última nota. Eu vou morrer mesmo, pronto. Aí tem a questão de morrer e voltou. O cara não disse, eu sou tão ocupado nem pra morrer da Da- série. né? O do O do Coque foi publicado. Foi? Foi publicado por eles mesmo. Tá, Pode. tá arrochado. Aqui é só pra vocês terem ideia de como é a aula. O Coque gravou, pediu permissão a mim pra gravar. E aí é uma aula no nono E ano. hoje, aqui no nono ano, na aula de Sobre história, a gente crise viu de a 29. crise de 1929. A menina gravou durante a aula. Ela viu a produção do quadro. Ó, aí dá pra ver bem direitinho os Se esquemas, renovou né? em meio a É. uma das maiores crises Você faz uma timeline. pelas quais passou na sua história. Você vê que é Detalhe numerado. importante que essa crise, Então ela- tem uma ordem. Olha lá, o começo. Ela mostrou ali o processo de criação. Você tem a Grande Depressão. E assim a aula do nono ano. Chegue ao poder. Além disso, nós vamos ter essa crise como um período aí de Agora a pessoa transição dizer que é para a só Segunda Guerra desenho. Mundial. Não é nunca. E agora eu comecei isso por influência do professor Adelson. Na faculdade, o professor Adelson ensinou a fazer os mapas conceituais como forma de resumir. E aí eu peguei gosto por resumir os livros que eu lia, os artigos, fazer fichamento, e tudo resumido. E aí, e se eu colocar o meu desenho? Pra deixar mais animado, mais colorido, mais interessante. Porque pega o visual. Tem alunos que são visuais.
Sim. Então você Eu, já, quando terminou a particularmente, faculdade, você já fazia esse Já fazia. Por Bacana. influência do professor Adelson. Professor Adelson, um abraço aí, professor Adelson. Inclusive, já também é outro convidado. Eu falei com a tia Cristina e já tá pra Tia gente. Cristina. Tá pra gente. Porque Tia professor Cristina da gente- é professora de milhares de pessoas. né? E ela já. Inclusive, ela fez essa ponte aí que o Adelson tá um pouco afastado da estrela, né? É. Estrela, mas vamos trazer o Adelson aqui também. Ele foi influência marcante, ele formou milhares de pessoas, né? Então, milhares de professores aqui da nossa região dependem da UNEAL. Então, a UNEAL é uma instituição que, apesar da falta de estrutura, como a gente vê em alguns casos, ela vem evoluindo muito e formando excelentes profissionais. Então, eu só tenho orgulho de dizer que eu me formei lá, Perfeitamente. né? Além de ter uma visão muito humana, né? Diferente de algumas instituições maiores, que a gente não tem essa humanidade toda. Então, a UNEAL ela enxerga o aluno, enxerga também que ele tem família, que ele tem problemas, e ele consegue transformar a vida dessas pessoas, às vezes transformando em bons professores. E esses professores têm tão boa qualidade que são aprovados nos concursos aqui estaduais direto. Perfeitamente. Eu vou utilizar o Luan como referência, mas já deixar aqui o nosso agradecimento a todo profissional de ensino, aos professores que também nos seguem, enfim, que formam a nossa sociedade, né? Se hoje nós temos um advogado, temos um médico, Precisa porque do professor. Precisa do professor. Então, assim, e sabemos que é uma profissão com seus percalços, enfim, suas dificuldades. Agradecer a todos os meus professores particular, né? E, inclusive porque tiveram muita dificuldade comigo, que é um pouquinho danado. Né? Vamos dar um abraço para todos, um abraço para todos e dizer que sem vocês nada existiria. Satisfação. Gustavinho. Não, agora eu fiquei até com vergonha. Não. Né? Mas assim, não, agradecer realmente a presença do professor aqui, o professor Luan, que é mais novo do que a gente, né? Por incrível que pareça, né? Tio Luan. Eu sem barba assim, tô novo, não tô, Jonas? Até com barba tô novo. E agradecer a todos os meus professores. Foram muitos, viu? Deus me livre citar aqui algum, porque senão vai esquecer né? de vários. Mas ainda hoje, até minha esposa ainda disse, puxa, chama de professor, eu disse, ainda hoje, todos os professores que eu tive onde eu encontro de professor, ainda hoje eu chamo dessa forma. E tenho muito orgulho de dizer que tive vários professores, tanto no ensino médio, bons, né? Tanto no ensino fundamental, como no ensino médio, como na graduação. E em diversas instituições. E é um prazer novamente ter aqui o professor Luan, mostrando um pouco da sua aula, da sua preparação, do seu amor em dar aula, que é o que aparenta pra gente, né? Dentro desses seus vídeos e do que a gente conversou aqui. E parabéns a todos os professores que sim, são a formação da nossa sociedade. E esperamos sim que os alunos, né, tenham mais respeito, mais valorização para com seus professores. E os pais também. E os pais também, com certeza. É isso. Um É. prazer mais uma vez. Agradeço pela oportunidade. Fica à vontade aí para. Obrigado. Lembrando de uma coisa, Tio licença aí, antes dele finalizar, temos essa. É a dele? Essa Com aqui? certeza. E A garrafinha aqui, pega aí, Jonas. Pega aí. A garrafinha aqui do dia de prosa que ele vai levar para as escolas, né? Para botar a aguinha dele para ficar com bem hidratado. Eu já tenho uma pilha em cima que quando vazar dá aquela turbinada. Perfeito. Pra dar aquela energia, né? Exatamente. A gente pensa em tudo. Pois é isso, Luan. Um prazer. Fica à vontade aí. Foi minhas considerações finais, né? Muito obrigado pela oportunidade. Eu vejo que isso aqui foi uma grande vitrine também para mim. Então, muito obrigado pela oportunidade de divulgar meu trabalho. Né? Provar que aqui na nossa cidade nós temos excelência em todas as áreas. Né? E como professor, eu também tenho a agradecer aos meus professores, né? Que eu não seria metade do que eu sou sem as referências que eu tive e que eu tenho, que são metas a serem atingidas. E também agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Isso aqui para mim foi muito prazeroso, né? Foi uma conversa, né, um bate-papo. Exatamente. Muito obrigado. Ó, É isso. deixa o like, se inscreve no canal. Teus plantinhos, né? Comenta bastante e tamo junto. Até a próxima. E manda um abraço pro seu professor aí, né? Exatamente. Joninhas, valeu. Valeu, tamo Manuel. junto. Manuel, Um abraço. Micael, cheiro, viu?